E aí, Giga? E aí, Silvião? Pô, que honra ter você aqui. Pô, prazer. Uma semana de atraso, né? Mas chegou, né, cara? Uma semana de atraso, como um bom carioca, né? Deu Como, uma atrasadinha, é complicado o piloto chegar atrasado assim, né, meu? Só o Rubinho, hein? Falha na comunicação. Não entendi o seu convite. Achei que era virtual e era presencial. Engraçado quando eu tava falando com o Dudu que a gente toda hora a gente fala assim, valeu, Giga, valeu. Eu não vi. Depois assiste, tá engraçado. Não, foi péssimo, mas tudo bem, né? Não, você me perdoa, né? Acho que você precisava de um programa exclusivo seu. Só você. Vai ver que era isso. Não queria dividir esse espaço com o Dudu, não. Imagina as histórias dele, as mentiras dele da Porsche, né? Sim, contou mentira Falou pra isso, cacete, que era piloto. Falou que era piloto? Falou. Nossa, você acreditou? Não, eu sei que não é, né? Conheço. Inclusive, cara, eu brinquei assim, né? Porque uma vez a gente tava indo pra Campinas, tava eu e ele, né? Ele tinha um Nissan Sentra. Assim, não esses novos, aquele antigo, né? Acho que o primeiro que lançou aqui no Brasil, né? 1990, por aí, né? 80. Por aí, cara, anos 90. E aí, a gente é velhinho. E aí, cara, a gente tava assim na Bandeirantes, saindo pra Anhanguera, né? Aí tinha um golzinho, meu. E ele começou a acelerar, não sei o quê. E o golzinho, acho que era turbo. O cara passou a gente assim, e ele foi tipo aquela ultrapassagem, sabe? Aquela fechada na frente. Quando ele fechou na frente, cara, ele bateu na frente do carro. E o cara rodou, assim, e ele rodou, cara, bateu no guarda-reio na frente. Isso a gente a 130, 140. Mesmo. Meu, começou a sair fogo do guarda-reio da frente. Nossa. E, sei lá, devia ser umas 11 horas da noite. E aí o carro rodou, o Sentra, assim, ele conseguiu segurar assim, porque o carro não capotou, né? Eu achei que ia capotar, cara, o carro de lado, assim, na Anhanguera. Que lambança. A gente parou assim, cara, olhou o carro ali, tava meio amassado. E ali os caras falaram, mano, não foi zero culpa dele, né? Mas eu falei, cara, foi a minha primeira experiência com o Dudu piloto. Boa, hein? Boa. Mas você viu que o cara tá o homem mais chique do grid da Porsche hoje em dia, né? Você viu o macacão dele? É, o Hugo Boss. Hugo Boss. Puta, você olha, você pensa, meu Deus. O estilo dos pilotos. Não, tá até mais rápido. Não é? Puta merda. Mas foi bom, né, cara? Porque é um apoio lá pra eles lá, não que eles precisem, né? Mas foi uma... Ajuda muito, né? Porra, muito legal. Legal o trabalho que os caras fazem lá, né? Sem dúvida. Não, e colocar essas marcas fortes no automobilismo é sempre bom demais, né? Eu tava perguntando pra ele assim, falei, mas daí ele me contou toda a história da Porsche, que eles têm um setor só de carro de corrida, né? Que eles mandam pro mundo inteiro, né? Que tem essa Porsche aqui, deve ter, isso, acho que na Alemanha. No Brasil, acho que tem outro país na América do Sul, daí tem na Europa, tem nos Estados Unidos. E eu acho que é por isso que eles também não estão na Fórmula 1, talvez, né? Eles têm... A Porsche adotou uma estratégia de monomarca, né? De campeonato monomarca já há alguns anos. Eles participam de outras multimarcas, participaram muito no passado, até do Dakar, também até de Rally. Aí saíram uma fase, focaram muito nesse monomarca deles, né? E eles faziam rally? Mas com motor chegaram ou a fazer, com carro? Não, com carro, cara. Na década de 80, chegaram a ganhar o Rally Dakar, você acredita? Uau. De Porsche. Uhum. Bacana. Mas aí eles foram para o monomarca, eles fabricam os carros na própria Porsche Alemanha e vendem para o mundo inteiro. E o campeonato brasileiro, né, essa Porsche Cup aqui do Brasil, que o Denner é o responsável pela organização e, enfim, todo o evento, é o maior dos campeonatos Porsche do mundo, inclusive maior do que da Alemanha. E super bem organizado, é um evento incrível. E uma curiosidade legal é que a única outra montadora, nesse caso Brasil, que fabrica carro de corrida dentro da própria fábrica é a Mitsubishi Brasil, que já fez também mais de 600 carros de corrida dentro da fábrica em Catalão e vendeu aí para os pilotos de rally, de pista também. E eles não fazem isso em outros lugares do mundo? Não, normalmente eles terceirizam esse departamento racing ou esportivo, eles contratam empresas especializadas que desenvolvem e muitas vezes fabricam os carros, né? Então. E esse da Porsche é um carro rápido, prazeroso, tem todo o glamour envolvido ali de ser Porsche, né? E um evento super bem organizado. O Denner realmente faz um trabalho referência aí de eu lembro que eu fui numa dessas corridas aí, né? Eu cheguei lá, meu. Puta, cara. Eu lembro que, pai de criança, né? Tinha aqueles carrinhos Bugabu, que era o carro mais caro que tinha, né? Bugabu, não sei o quê. Meu, eu cheguei lá, cara, devia ter uns 30 carrinhos Bugabu lá estacionados. Eu falei, meu, onde é que eu vim parar?
E aí os caras tudo assim, né, de óculos escuros, com macacão, assim, papapá. Eu falei, meu, o que vocês estão fazendo aqui, cara? Como é? Depois eu vi que a corrida é séria, que tem cara que corre que é bom, que não sei o quê. Não, é um campeonato que foi feito conceitualmente para amadores, né, para quem tem o automobilismo como um hobby. É um hobby, obviamente, caro, principalmente de Porsche, não bate muito, né, porque lado a lado ali é pista. Mas é um evento organizado profissionalmente, assim, e hoje já tem uma categoria que eles chamam de endurance, um campeonato à parte, na verdade, que eles chamam de endurance, que muitos dos pilotos dividem carro com pilotos profissionais. Então tem uma mistura ali no grid dos melhores pilotos do Brasil e às vezes estrangeiros com pilotos amadores, que às vezes pelo fato de ser amadores também não significam que não andem bem, né? Tem um monte de piloto lá que tem o automobilismo como hobby e performa a nível profissional. Então, esse é bacana, essa coisa de quem vai lá, né, pode custear esse hobby e ainda tem a chance de dividir a pista com Felipe Massa, Cacá Bueno, enfim, entre vários outros. Ricardo Maurício, Max, enfim, tem os grandes craques do Brasil, mesmo os que tiveram carreira ou têm carreira internacional, andam lá, né? Eu acho que também pode suprir uma necessidade quando o cara aposenta também, não quer mais correr e brinca também. Um pouco com isso aí, né? Verdade. Não que seja brincadeira, mas sem dúvida. O cara não tem a demanda de uma carreira de piloto profissional e consegue se divertir lá, sem correr, pô. Pegar um Porsche, andar ali em Interlagos ou nesses circuitos aí, pô. E até recentemente a gente criou um programa na Mitsubishi Cup, que é o campeonato que eu organizo, que é de rally, e uso muito o Denner e o Porsche Cup como referência, né, de campeonato monomarca, assim, quando eu vou pensar, conceituar as etapas do rally, da Mit Cup. E a gente criou um programa esse ano que a gente chama de Experience, que é a opção da pessoa ir conhecer, né, correr rally pela primeira vez, como qualquer outro que está ali participando, mas onde a gente entrega tudo pronto. Tem capacete, macacão, sapatilha, o navegador. Faço um treino com esse piloto um dia antes de começar o evento. E a ideia é justamente mostrar que, assim como as pessoas viajam para fazer wakeboard, né, esqui, enfim, vão velejar, vão fazer qualquer outro esporte, o automobilismo também é completamente viável, né, a ser praticado para quem não é profissional, não treinou a vida inteira e tal. Claro que, como qualquer esporte, para chegar ao nível de performance máxima, a pessoa precisa ter dom, ter treino, ter, enfim, dedicação, mas para praticar como hobby é completamente possível, né? Então, o formato é o mesmo, então, da Porsche? O cara ele aluga um carro lá por ano, praticamente, e você presta o serviço pro cara de mecânica, toda a estrutura, o cara chega, senta e pilota. Enfim, um navegador no carro? Hoje, o da Porsche, todos os carros ficam numa mesma oficina, uma mesma equipe, que é a oficina do Denner, que é quem organiza o evento como um todo, sendo o carro do piloto ou sendo um carro dele que ele alugue. Tem essas duas opções. O piloto pode comprar o carro, mas o carro é mantido 100% do tempo lá nessa oficina e só pode correr esta corrida, esse campeonato. Ou ele tem carros que ele aluga também, pontualmente, ou para o campeonato inteiro. Então é uma equipe única. Imagino que esses caras aí começam a levar a sério, daí o cara quer treinar, não quer pode fazer umas coisas, não pode? Não pode. O cara pegar, tipo, terça-feira, quer pegar o carro só nos treinos coletivos que eles criam para a categoria. Entendi. Que é uma forma de nivelar, né, de restringir grandes disparidades de investimento, né? Então, quantidade de pneu, marca de pneu, toda a parte do carro. Só que a Fórmula 1 tem cada uma equipe. Então, os caras investem milhões para conseguir tirar algum proveito daquela... Mas eles regulam quantos treinos o cara pode fazer, não tem isso? Os treinos, sim. Fórmula 1 é super limitado no treino de pista. Eles trabalham muito simulador, né? Túnel de vento, enfim. Mas porque os carros podem ser diferentes dentro de uma regra, de um regulamento, de uma limitação. No caso da Porsche e das categorias da Mitsubishi Cup, que é semelhante, o carro tem que ser do jeito que sai da fábrica. E o mesmo carro para todo mundo, com o mesmo pneu, mesmas dimensões, tudo igual. Não é parecido com aquele teu carro lá? Não. Nada parecido com aquele. Não, aquele é da categoria tipo Fórmula 1 do Rally, né? Que tem as restrições, tem um regulamento limitando, mas cada um faz o seu, então acaba custando mais caro e tendo uma
diferença de performance tipo padrão, maior. tipo Stock Car, que cara... Isso, tipo Stock Car. Stock Car é mais ou menos igual, NASCAR. Embora seja cada um numa equipe, é bem restrito o regulamento técnico para evitar disparidade de investimento. E o que faz a diferença? Só o piloto? Ou... Tem alguns acertos do carro que são permitidos, né? Basicamente acertos de alinhamento, né? Da geometria da suspensão. Quando eu falo acerto do carro, o cara acertou o carro, é isso? É suspensão? É assim, por exemplo, tem algumas regulagens nas rodas, né, na suspensão. Você pode abrir um pouco mais a roda, assim que a gente chama de cambagem, torná-la mais negativa, pode fechar um pouco, pode abrir um pouco, pode mexer na dureza do amortecedor, na compressão e na distensão, a altura do carro. Então você tem algumas regulagens que são permitidas cada um fazer do seu jeito. Mas os principais custos, principalmente, são tem que ser a mesma peça, tem que usar a mesma quantidade de pneus. Então, nesse sentido é que eles conseguem restringir os custos, né? Por isso que, tipo, eu lembro que falavam muito que o Rubinho acertava muito o carro, né? Daí eles levavam o cara como companheiro de equipe, o cara ia lá, ele arrumava o carro, os caras pegavam o que ele fazia no carro, levava pro carro principal e o carro do cara andava mais, né? Essa sensibilidade do piloto, na verdade não é o piloto sozinho, né? Obviamente precisa dos engenheiros juntos trabalhando, mas tem dois formatos, assim, quem acerta o carro, né? Primeiro, ele tem uma sensibilidade do comportamento do carro e depois tem piloto que passa para a equipe o que fazer no carro. Então, por exemplo, ele dá uma volta na pista e acha que o carro está derrapando muito de frente. Aí na linguagem lá do automobilismo, o carro está saindo muito de frente. Então o piloto chega lá e fala para a equipe, abaixa um pouquinho a frente, endurece 2 cliques de regulagem, o amortecedor tal. Essa é uma característica. Tem outros pilotos que também têm uma boa sensibilidade, mas não conseguem dizer o que fazer. Então chegam para a equipe e falam, o carro precisa sair menos de frente, está saindo muito. Aí a equipe usa alguns recursos que gerem esse tipo de comportamento. Tá. É um pouco diferente, mas quem já sabe o que fazer facilita o trabalho, porque não tem essa comunicação, né, esse hiato aí da comunicação. Né? E tem isso muito em Fórmula 1 ainda, ou se perdeu um pouco isso? Tem. Os pilotos que são melhores, não necessariamente os melhores acertadores de carro são os mais rápidos ou até os grandes campeões. Tem pilotos que não foram grandes acertadores de carros e foram grandes campeões por carros acertados muitas vezes por companheiros de equipe, né? Então isso não tem muito... Equipe normalmente gosta. Mas a tecnologia evoluiu muito, né, nesse caso. Evoluiu, Que eu lembro que tem aquelas imagens do Senna, tipo, com o câmbio manual ali em Mônaco, assim. Muito mais. Hoje em dia o cara não tira a mão, né? E hoje em dia os recursos da tecnologia ajudam muito a simular as coisas que você quer fazer, né? Então, no próprio simulador você consegue, hoje os simuladores, né, os joguinhos de automobilismo, tem um nível de precisão que é muito semelhante à realidade, né? Então, você muda a regulagem do carro no computador e aí muda o comportamento do carro no simulador e aí, quer dizer, a Fórmula 1 trabalha isso como ninguém, né? E aí, quando vai para a pista, reproduz o que exercitou lá no simulador, né? E isso aplica também no rally também? Vocês têm esse trabalho assim nesse sentido? Tipo... O grande diferencial do rally para o automobilismo de autódromo, de circuito, é que o rally, no caso de um Dakar, Sertões, dessa modalidade de rally, você só vai passar naquele trajeto uma vez e sem conhecer antes. Então você não consegue simular muito situações exatas que vão acontecer no rally, né? No caso do simulador Fórmula 1 em Interlagos, o cara pega o circuito de Interlagos exatamente igual, o próprio carro que ele vai pilotar e trabalha no simulador. Serve tanto para o piloto treinar o ponto de frenagem, aceleração e tal, que são exatamente os mesmos, quanto para a equipe desenvolver o carro, mudar acerto e tal. O rally a gente não tem isso, a gente vai seguir um roteiro que a organização vai te passar a informação quase que na hora da largada. Então o que a gente tenta fazer é treinar em alguns lugares específicos que oferecem a maior diversidade de situação que a gente vai encontrar no rally, que é outra característica que não tem no automobilismo, né, de circuito, de asfalto.
cara vai lá, vai andar naquela pista, com o mesmo clima, com aquela aderência no asfalto, muda o ângulo de curva, muda alguma coisa, mas é sempre ali. O rally eu saio num dia de um lugar e chego 500 quilômetros depois e passei por diferentes tipos de estrada de terra, com diferentes aderências, de repente choveu no meio do caminho, sobe, desce, vai para altitude, desce. Então, você encontra muitas variáveis diferentes. Então, a gente até brinca que um carro de rally bom, ele não pode ser excelente em situação nenhuma. Se ele for excelente, por exemplo, num piso muito liso e muito rápido, que aí geralmente o excelente seria um carro muito duro e muito baixo, vai para um piso muito acidentado e mais sinuoso, o carro fica horroroso. Então, precisa se encontrar ali um meio termo de um carro bom, médio, bom, em todas as situações, né? Então, nesse sentido, é mais desafiador você testar, treinar e desenvolver um carro de rally, já que você vai andar em tudo quanto é tipo de terreno, né? Imagino que isso que deve ter te atraído mais para esse tipo de corrida do que para corrida tradicional, né, em circuito, né? É um conjunto de coisas. Essa, sem dúvida, é uma delas. Assim, eu acho que o rally tem duas características que eu gosto, assim, em geral, que é o imprevisto e o improviso, né? Não é igual sempre. Toda hora tem necessidade de improviso, né? Você se surpreende o tempo inteiro. Outra característica que eu gosto muito é o contato com a natureza, diferentes lugares e, né, você não está ali num circuito parado, você está andando muitas vezes num rally em linha, itinerante, então várias cidades, vários lugares diferentes. E essa característica de diversidade, né, de pilotar em tudo quanto é tipo de terreno, né? Do mesmo jeito que anda em alguns trechos de asfalto, como se fosse uma estrada, uma rodovia qualquer, que você passa muitas vezes. Às vezes está andando em cima de duna, cruzando o rio, andando, sei lá, no cascalho, andando em laje de pedra, subindo morro, às vezes andando no plano, enfim. É muito mais variado o rally, né? Eu imagino que duna deve ser o mais desafiador, porque você deve, óbvio que você deve ter uma sensibilidade boa, mas de você ver ali aquele tudo meio monocromático, mas aí você saber que ali tem um lugar que é assim. Eu vejo isso basicamente, sei lá, vou andar de bug no Ceará ali, no isso mesmo, Jericoacoara. Aí você vê, você tem que ir com um cara que mais ou menos conhece ali o trajeto, mas as dunas mudam de lugar também. É bem isso. Mas às vezes você tá num lugar, de repente tem um negócio assim pra descer, daí o cara pergunta, com emoção ou sem emoção? Sem emoção. Sempre sem. Sem emoção. E o cara desce no negócio, imagina você num rally desses aí, Dakar, indo, no talo ali, querendo, eu já saí de um Dakar assim, exatamente numa duna cortada que a gente chama, e eu não vi e capotei de frente e tive que sair o primeiro ano. Que na hora que desceu daí Era um degrau, eu vinha de várias dunas arredondadas assim, e tinha naquele lugar, porque a duna tem muito isso, né? Você passa às vezes aqui, tem um degrau, sei lá, de 4 metros. 5 metros para o lado ela é suave, então quando você está andando a favor do vento, né? Porque o vento normalmente ele arredonda a duna no lado que ele bate e o outro lado fica uma parede de areia mais fofa, que é onde ela está escorrendo. Quando você vem nessa parte arredondada da duna, é bem mais difícil você encontrar onde está a duna cortada, né? Essa parede, ou ela continua arredondada, que tem sempre um pico que você não enxerga, né? E no primeiro Dakar, com 0 experiência, em 2009, eu não vi um degrau desse e caiu já de para-choque no chão, capotou de frente e saí. Chegou a se machucar, não? Não. E o navegador até bateu ele era alto e o carro um cockpit baixo, quando bateu de teto, bateu bem seco, assim, não rolou, né? Bateu e parou. O navegador bateu a cabeça e sentiu uma lesão muscular, quer dizer, não cervical. Sabíamos o que era, achamos que era cervical. Acabou sendo resgatado de helicóptero. No fim, infelizmente, não era nada, foi só uma contratura muscular, mas na hora ali a gente não sabia e acabou tendo que optar por esse resgate. E uma vez, anos depois, já com mais experiência nas dunas, em Dubai,
numa etapa do Mundial, era uma etapa de 7 dias, faltava 100 quilômetros do último dia, estava acabando o rally. Eu, de novo, já andando num ritmo mais rápido, mais seguro, mais experiente nas dunas, mas eu, de novo, não consegui perceber uma queda de duna, uma duna cortada. Essa era muito mais alta e eu saí voando lá de cima e aterrissei também de para-choque no chão e acabou ali também a brincadeira. Essa não machucou nada, o carro rolou, ele bateu meio de lado, tá. Então ele quicou e rolou e não foi um impacto, uma desaceleração tão grande, né? Eu lembro quando você estava nos Sertões, que passou na TV, um quase acidente que você teve, você passou numa era uma ponte, alguma coisa, que o carro fez assim, cara, ficou acho que uma roda Essa só. foi por E até e o cara te entrevistou na hora ali, no Globo Esporte, alguma coisa assim. E eu lembro que você tava até com uma cara assustada até. Que você não, falou. até hoje, isso foi em 2003, até hoje foi, se não o maior, um dos maiores sustos que eu tomei dentro de um carro. Nesse caso era um trecho de velocidade final e tinha uma ponte que era aparentemente lisa, né, na mesma altura da estrada, só que chegando perto dela, tinha a informação da planilha, mas a informação de perigo para mim não era tão relevante quanto o obstáculo. Tinha uma depressão seguida de uma lombada, aí o carro comprimiu toda a suspensão e levantou a traseira assim. A gente passou, sei lá, metade da ponte olhando as madeiras e depois outra metade tentando colocar o carro de novo em linha reta e por muito pouco não batemos. O carro que veio atrás de mim aconteceu a mesma coisa, só que acabou capotando na saída da ponte. Foi um dos acidentes famosos, deu Jornal Nacional e tudo. Mas foi o teu que filmaram o quase acidente? O meu filmaram quase. Deve ter no YouTube isso. Tem. João, acha no YouTube pra gente isso. O que coloca? 2003, coloca Salto, Ponte 2003, Sertões 2003, deve ter aí. Giga Sertões 2003, alguma coisa assim, deve achar. Ou, se também quiser pegar logo o acidente que foi depois de mim, você pode colocar acidente Clever Sertões 2003. O Clever Colberg. Minto, Sertões 2004. 2004. Clever Colberg. Eu era o primeiro ele carro a largar. moto, né? Ele começou na moto, no Dakar, depois foi para os carros. Eu era o primeiro a largar e ele o segundo. Eu tomei o susto. Colberg, Clever com K e Colberg com K também. O dele foi... saiu capota. A sorte que, quando eu passei, tinha umas casas depois da ponte. E as pessoas estavam fora da casa assistindo, um corredor assim de pessoas. E eu fui o primeiro carro a passar e as pessoas se assustaram, assim como eu, e saíram dali. A própria organização que estava seguindo de helicóptero conectou com o rádio, com o carro da organização que estava ali, tirou as pessoas. 2 minutos depois, o carro seguinte, que era do Clever, capotou por cima desse... Quer dizer, foi para o mesmo lugar onde estavam as pessoas, só que não tinha mais ninguém. Aí ia fazer em direção boliche às casas, acertou um poste, foi pro meio das casas. Você machucou? Não, machucou um pouquinho o navegador, bateu a perna, então mas nada sério. Cacete, o carro, então. Os carros são muito seguros. A moto é bem mais perigoso, né? Os carros, em geral, são muito seguros. Como é que moto, né? Os acidentes mais graves, normalmente, são de moto. São de moto. Os de carro, às vezes, os acidentes são graves. Essa aí, ó. Essa é a minha imagem. Deve ter a do Clever na sequência. Acidente Clever Colberg e Lorival Rodar. Mas deve é a tua imagem. A imagem, né? A dele deve ser na sequência. Deve ser na sequência. Isso. Essa imagem, cara, todo mundo comenta até hoje. Eu lembro, eu tava vendo Olha lá. Isso é um trechinho, acho que um pouquinho antes. Aí ele fala, isso é o navegador falando, 2.800 metros no visual. Você vê que o helicóptero está em cima. Irada essa imagem também. 2.800 metros no visual significa que a planilha não indica mais nada. Aí ele fala, ponte de madeira, 300 metros. Aí você tá quanto aí? Tava uns 180 por aí. Era a velocidade máxima do carro. Olha. E aí foi esse sustão. Boa. Puta perigo. Navegador. Que eu pare. Marcelinho Vívolo nessa época. Você conheceu o Marcelinho, né? Ou não? Eu não conheci. Não.
Aí o Clever logo atrás. Ó, tira as crianças debaixo da árvore. Isso é o pessoal no helicóptero avisando, né? A situação foi muito parecida. Só que acho que ele pisou no freio. Ó. Ah, tá. Nossa. Cara, e o poste salvou a casa. O poste salvou a casa. Ele parou no poste. Aí já era a gente mais pra frente. E foi engraçado que a gente tinha tido um... Olha só como ficou ali. Nossa senhora. Cara, o postinho segurou a casa. Olha lá onde foi parar. A poste segurou a casa mesmo. Olha isso, cara. Nossa. E aí o que eles fizeram depois? Tipo, arrumaram o trecho? Aí eles começaram a sinalizar. Sinalizar que... As pessoas ficaram... Da organização ficaram ali sinalizando essa... Você vê que a gente vinha em velocidade final e não via o negócio, lançava o carro. Né? Olha a posição que o carro... Nossa. A diferença nossa aí, quando a gente observa essa imagem em câmera lenta, a minha dele, nesse ponto aí ele tocou o pé no freio. Tá. O que não se deve fazer. Tá. Acende a luz traseira dele do freio na hora que ele aterriza. Eu tive a sorte no momento de manter o pé no acelerador, o que puxa o carro para frente, tá, né? O carro fez assim, a traseira desceu, né? Em vez de virar, exatamente. Era o único contato do carro com o solo, exatamente. Né? Como ele é tração nas 4 rodas, se você acelerar, você tem mais chance de colocar o carro de novo, de ter dirigibilidade, né? Cara, e teve sorte também que saiu voando da ponte. Não, olha a altura da ponte em relação ao rio. Cara. E o muro na frente, no fim da esfirra. ponte. Se batesse ali, se caísse da ponte antes de terminar ela, nossa, a tragédia ia ser horrorosa. A ponte era muito alta. Porque essas imagens tradicionais de rally, assim, né, que tem aquele bando de pessoa do lado da pista e o cara vem, a velocidade vem de lado, vem fazendo aquele drift ali do lado. Isso é mais uma característica do rally, né? Nós tá vendo que tá o tempo inteiro com o pé no freio. O rally, a gente não tem... Passou muito perto das casas. Olha o poste, cara. O que parou ele foi o poste, senão ele derrubava aquela casinha ali. Nossa. Na verdade, o rally tem essa característica que, enfim, a gente nunca sabe o que tem fora da estrada. Ninguém tá olhando, cuidado que vai ter uma árvore, cuidado que tem uma ponte. Você pilota baseado no que tem na informação na planilha e, enfim, torcendo para não sair da estrada, né? Diferente do autódromo, que você tem área de escape, você tem um guarda-reio, você tem, enfim, toda a estrutura de segurança ali disponível do lado, né? São características muito, muito diferentes. O papel do navegador, ele recebe essa planilha da... Olha como o tempo passa. Olha, garotinho, olha. O cabelo também ajuda, vai. Você corta o cabelo desse jeito, aí você vai ficar com a mesma cara. Esse cabelo aqui grande atrapalha, né? Se com o cabelo curtinho, fica com cara de jovenzinho. Eu lembro dessa entrevista, cara. Eu li e falei, puta, olha o Giga aí. O navegador, ele recebe essa planilha da direção da prova, que tem eles mapeiam, né, todo o trajeto, e aí ele que fala, tem uma curva de 45 graus à direita agora, curva de não sei quanto, e você tem que, baseado nessa informação, fazer com a maior velocidade possível dentro do que o cara vai te cantando. Exatamente. A função do navegador é fundamental, porque ele antecipa o que a gente vai ver, né? Ele tem as informações do que vai acontecer. Então ele controla ali não só o cronômetro, o GPS, a comunicação com a equipe, com o Clever, com os próprios outros competidores, como também ele que está indicando o tempo inteiro, né, orientando o piloto do que tem pela frente. E a gente, enfim, busca andar o mais rápido possível baseado nisso, né? É muito bacana
na verdade, uma das coisas que também, outra coisa que me atrai muito no rally é justamente esse negócio meio, cara, é tanta coisa envolvida, né? Tanta informação. Você precisa cuidar do carro, você precisa entender qual o limite de resistência do seu carro pensando no longo prazo, né? É uma corrida de endurance. Não adianta você querer ser rápido ali, sair destruindo tudo e o carro não aguentar até o fim ou o dia seguinte. A equipe trabalha muito, né? Toda a estrutura da equipe, né? A gente fala de piloto navegador, mas toda noite a gente entrega um carro que andou 500 quilômetros em média de estrada de terra tomando porrada de todo jeito, para uma equipe de engenheiros e mecânicos que vão, às vezes, desmontar boa parte do carro, remontar na madrugada, para te entregar no dia seguinte de manhã o carro o mais, né, semelhante ao que largou possível. E aí tem toda a estrutura de equipe de logística, de alimentação. E como é itinerante, a gente monta aquele acampamento e desmonta diariamente e viaja 300, 500, 400, 600 quilômetros todo dia até a cidade seguinte. Então, é exigente para a imprensa, para quem está cobrindo o rally. Não tem moleza, entendeu? Então, tem um outro lado bacana aí dessa modalidade de automobilismo, que é o desgaste físico, psicológico, técnico do carro, essa questão, né, de entrosamento de equipe, das pessoas suportarem essa exigência máxima né, o relacionamento, são muitos dias, total desconforto, fora de casa, todo mundo junto, um dependendo do outro, incontáveis erros, né? Altos e baixos, o dia que você acorda bem, o dia que você não acorda, uma pequena cagada que alguém fez que pode gerar um mega problema. Então tem uma complexidade aí que é divertido. E às vezes que eu imagino, como todo mundo que eu trago aqui, né, tem incontáveis histórias de insucesso, né? Para ter as histórias de sucesso são mais raras, são muito raras, mas todo mundo valoriza muito mais os erros e os insucessos, porque só com eles que você consegue, né, se aperfeiçoar na vida para chegar lá. Agora, as histórias que você teve de sucesso, eu imagino que o fator sorte também. Óbvio que tem essa história, Total. né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Eu sei disso. Sorte... Mas o fator sorte para você vencer uma prova dessas, né? Ou se safar de uma batida dessa. É. Também tem o fator sorte, obviamente, né? Você teve a competência ali de acelerar, claro, e não falhar na parte técnica do que tinha que fazer, mas muita sorte envolvida. Talvez o carro batesse numa posição um pouquinho diferente, não conseguiria ou o buraco tivesse um pouquinho para trás, você sai voando da ponte, qualquer coisa, né? Uma velocidade, sei lá, 5 km a mais ou a menos. Essa história é curiosa, né? Eu sou o piloto de carro que tem mais títulos do Rally dos Sertões, né? Tenho 5 títulos, né? Campeão na geral dos carros, mas eu já fiz 19, então já perdi 14, né? Então, assim, tem muito mais insucesso do que sucesso, né? E durante o dia a dia do rally, a administração dos insucessos é uma das coisas fundamentais, seja os insucessos pontuais de um erro cometido na pilotagem ou na navegação, ou até insucessos maiores, tinha toda uma expectativa de vencer essa edição do Rally dos Sertões, por exemplo. Aconteceu isso em 2017, um exemplo prático. Eu vim para o Rally dos Sertões com uma equipe alemã, da equipe que representava uma equipe oficial da BMW, depois se transformou a Mini Cooper, com um carro extremamente competitivo, uma equipe excelente e muito resistente. Principalmente esse carro, ele tem um currículo de completar o Rally Dakar, sim, completamente acima da média. Então, um dos objetivos de trazer o carro era porque o carro, além de rápido, bom, era muito resistente. Foi o carro que você correu agora no Dakar? O carro que eu corri agora, esse Dakar 2021, exatamente. E no primeiro dia do Rally, teve um problema numa peça que não custa 10 euros, que justamente atua na refrigeração do motor, e o carro aqueceu o motor. Eu tive que parar para não estragar
o motor e fiquei fora do primeiro dia, que me levou para a última posição. Estava com mega patrocínio da Petrobras, o meu primeiro ano com patrocínio da minha empresa, porque todos os anos anteriores eu era piloto da Mitsubishi e os patrocínios eram da Mitsubishi, da equipe Mitsubishi, e não do Giga, da Spinelli Racing, né, da minha empresa. Então eu optei por um carro muito resistente, custando até mais do que precisava no momento, né, para o que tinha de grid, né, que tinha de concorrência. Quando você perde um dia de rally, é a mesma coisa que o golfe ali, que você pega um mulligan ali, que você joga a bola. Fui para você perde uma tacada. Fui para último e aí eu falei, bom... E aí transporta o carro numa carreta, como é que faz? A equipe pôde acessar o carro, no caso dos Sertões tem isso, a equipe pôde acessar o carro onde a gente estava, aí conseguiram encontrar uma solução paliativa para a gente levar o carro até o fim do dia, e no fim do dia... então daí você vai pilotando até o final sem acelerar. Mas, por exemplo, se o carro está quebrado, você não consegue... Pode transportar para uma plataforma, pode ser rebocado, pode levar... Só não pode deixar de largar o dia seguinte, senão aí essa penalização por tempo é maior ainda. E aí arrumaram o carro? Aí arrumaram o carro. Pô, completa frustração. Falei, cara, tudo que eu não imaginava era que esse carro ia dar um defeito, ainda mais uma coisa boba dessa. Expectativa e necessidade de ganhar o rally, depois, sabe, de um momento de mudança completamente de formato de competição e tal, da minha parte. Falei, bom, não adianta chorar pelo que aconteceu e o plano inicial, a meta inicial foi por água abaixo, irreversível. Eu falei, cara, o que a gente pode fazer para valorizar a nossa participação, patrocínio? Bom, esquece o resultado do rally, né, o resultado não acumulado, e vamos tentar ganhar todos os dias até o fim do rally. Pelo menos a gente vai estar em evidência todos os dias, dando retorno ao patrocinador e etc. Aí fui pro dia, aí, né, dá um reset no cérebro, traz a equipe para perto, demonstra para a equipe técnica que está muitas vezes mais arrasada do que a gente mesmo como piloto, que acontece, que passou, vamos lá concentrar para não ter nenhum problema novo, mas vamos para frente. E aí no dia seguinte eu não ganhei por um detalhe, no finalzinho furei o pneu e não ganhei por alguns segundos, e ganhei todos os outros dias até o fim. Então, de 9 dias de competição, eu ganhei 7. Um eu fiz segundo, que foi esse dia seguinte, e o dia que eu quebrei. Então, assim, cara, o problema apareceu, a meta o que principal ganhou performou pra caralho. O que ganhou. Não, como eu perdi muito tempo nesse dia que eu não completei, o rally ele é uma soma de tempos que você vai realizando cada dia. É assim que classifica. Ganho mais rápido, o que faz o percurso no menor tempo. E o primeiro dia que eu fiquei fora, eu tomei o tempo máximo do dia e mais uma penalização por não ter completado. Então, acabava com a minha chance. Eu ainda fiquei em quinto na geral do rally, mas longe do primeiro. Tá. E você, por exemplo, você larga, daí um outro cara larga atrás de você. Exato. Você tem um horário de largada, você larga quanto 10 da manhã. Entre cada carro? Normalmente, os primeiros 10 carros, 3 minutos. Aí do 11º ao 20º, 2 minutos, e daí pra frente 1 minuto. Mas aí tem disputa de posição? Você é um cara às vezes tem. Porque é raro ver, né? É mais raro, mas às vezes tem. E porque às vezes você tá disputando pau a pau com o cara ali, né? A corrida, daí você dá de lado com o cara ali no circuito. O difícil é aproximar, né? Por causa da poeira. Sim. Quando você começa a ver poeira na tua frente, começa a passar a não enxergar... Você tem que tentar chegar numa distância do carro da frente em que tem um aparelho em cada veículo da prova que nessa determinada distância, que oscila entre 200 e 500 metros, dependendo da corrida e da regulagem do aparelho, você aperta um botão no seu carro, o carro que estiver nesse raio, ou a moto, o veículo que estiver nesse raio, recebe a informação que tem alguém querendo passar. Aí, por regulamento, ele é obrigado a facilitar a tua ultrapassagem. O que, na prática, nem sempre acontece tão cordialmente. Assim, né? Então, a gentileza. Aí, enfim, já criaram... Por favor, senhor, pode passar. Vou parar. Não quero te incomodar com a minha poeira. Por favor, passe. Vou parar para você passar aqui para ser fique mais rápido. Fique à vontade. Não vou atrapalhar nada. Mas, enfim, aí tem esse recurso que
Entendi. que teoricamente o cara facilita a tua ultrapassagem e aí você consegue passar. Mas às vezes chegar nessa distância em que esse aparelho consegue apitar no carro da frente é difícil, dependendo da direção do vento. Você está andando contra o vento, a poeira se estende mais, dependendo do tipo de piso, né? Tem umas variáveis aí também. Porque às vezes se o cara você tá mais rápido que o cara, né? Você tem que passar ele, mas né, às vezes. O conceito é assim, né? Como cada um tem o seu horário de largada, né? Você imagina uma corrida maratona, né? Cada um que passa no sensor dispara a sua largada, né? Todo mundo vai fazer aquele percurso Que passa de... naquela rampinha ali, né? Que o cara Isso. aparece, dá o tchauzinho, entra no carro Exato. Não ali. Ali é uma largada promocional. Tá, só ali pra é só um tchau. apresentação, né? Tá. A largada normalmente é no trecho que já está longe das cidades, Tá. que está fechado para o trânsito comum, só passam os veículos de competição. E aí tem um ponto X de largada e todo mundo larga dali e você tem o seu horário. Então você larga 10 horas, eu largo 10h03, o carro atrás 10h06 e por aí vai. E você passa por um ponto de chegada, X quilômetros depois, que fecha esse teu horário, né, entre largada e chegada, o seu cronômetro. Né? Então, sei lá, você largou às 10 horas, chegou ao meio-dia, você fez em 2 horas. Se eu larguei 10h03 e cheguei, sei lá, 12h10, eu fiz em 2h07. Tá. Então você foi 7 minutos mais rápido que eu. Nesse intervalo de 7 minutos, por exemplo, se os outros todos fizeram no mesmo horário, no mesmo tempo que você, hipótese, né? 2 carros vão me passar. Né? O carro que largou 3 minutos atrás e o carro que largou 6 atrás vai me passar. Então existe esse encontro dentro dos trechos cronometrados, embora você não saiba o que o teu concorrente está fazendo, né? Você corre contra você mesmo. Isso é só no fim do dia, se você não se encontrar com ninguém lá, que você vai saber o teu tempo, do outro. Então é uma corrida meio diferente de um autódromo que você está olhando para o lado, o cara está me passando. Sim. Sei que eu estou em segundo, sei que eu estou em terceiro, você corre meio sem saber, né? Cara, e o navegador, o cara tem que ficar vendo aquele carro chacoalhando, porque eu já andei no teu carro ali, né, cara, e uma coisa de maluco, ninguém sabe como é que é, assim. Você pode até falar, o cara acha, rua de terra, não sei o quê, mas é uma situação muito atípica ali, né? Eu fico imaginando que eu fiquei só pensando no navegador, porque eu tava sentado do lado ali, no passageiro, né, que o cara fica, eu fico vendo os vídeos que o cara fica virando aquelas planilhas pra cima. 90 graus, não sei o que. O cara fica olhando aquele negócio, cara. O cara tem que ter além da concentração, né? Que eu acho que o cara fica fazendo conta, essas coisas o tempo inteiro. Exatamente. E o cara, só do cara não enjoar, eu fico olhando no meu celular, cara. É um trabalho de escritório. O cara tem que estar com aquela paz e aquela tranquilidade e concentração de um escritório, só que naquele ambiente ali que você conheceu de perto. Chacoalhando, um negócio assim. E muitas horas, né, Silvio? Às vezes, cara, tem rally que... Ali Dakar, por exemplo, você faz um trecho de 600, 700 quilômetros, às vezes está 8, 9 horas ali sem sair do carro naquela posição, entendeu? Como é que você chegou, cara, nisso que você falou, porra, eu gosto de automobilismo, putz, porque o tradicional aqui, que se o cara quer correr Fórmula 1, o cara começa no kart, daí você começou no kart também, teve... Na verdade, foi tudo sem planejamento, né? E virou profissão na minha vida, o automobilismo, o rally, também sem planejar. Eu desde pequeno, quando eu comecei sempre gostei de esporte, desde moleque, fiz escolinha de tudo, né? Meus pais me proporcionaram essa oportunidade, então fiz escolinha de futebol, muitos anos, de vôlei, de natação, de waterpolo, de basquete. Futebol era o menos ruim. Os outros esportes era piorzinho, viu? Então, aí me encontrei nas rodinhas, né? Mas joguei futebol há muitos anos. Fiz escolinha de futebol no Flamengo, no Rio, até acabar a escolinha e o pessoal ir para o Mirim, aí eu parei. Aliás, descontou a freguesia, hein, meu? Meteu um chocolate ali. Descontou com gosto, hein? Tava entalado, né? Tava. E o jogo tava bom, cara, porque tava meio parelho, 1x0, talvez ia perder de 2x1, mas aí eu acho que o Crespo mexeu mal. Que ele foi lá, botou uns caras pra atacar. Ele achou, sabe, que o jogo ia continuar daquele jeito, e de repente veio...
Tipo, tipo, os caras estavam, acaba o jogo, acaba o jogo. Foi uma loucura, o cara. atropelo que a gente tomou agora essa semana, né? Mas... Não dá pra entender, né? Não, mas era o time titular inteiro? Era todo mundo? Não, mas eu acho que ali era mais, de novo, o negócio do esporte louco, né? O Renato, com aquela coisa do Grêmio ainda, com o Internacional, que não perdia, um monte de entrevista falando desse tema, não sei, acho que os caras entram em campo, um com a faca nos dentes, outro meio... Ou que achando que vai golear todo o jogo agora. Exato, que agora resolveu, tá? Que é outra lição boa de esporte, né, cara? Você acha que já ganhou, acha que você é o melhor de todos, sempre toma uma na orelha pra acordar. Cara, né? Cachapante. Lá no. Na academia, assim, eu vejo isso todo dia lá, assim, né? Às vezes você vai lá, você treina bem, aí tem um cara lá que é duro, daí você vai lá, meu, você se dá bem, você pega o cara, né, meu? O cara bate, você sai todo machão. Aí você vai no dia seguinte, cara, chega lá, meu, você toma uma massa, pancadaria, você fala, meu, você sai humilde, cara. Sai humilde. Só pra lembrar, né? Lição de humildade. Não tem invencível. E aí você fazia escolinha de futebol, gostava? De futebol, aí fiz várias Jogava do escolinhas. Jogava no meio de campo, meio de mais campo. Escolinha de salão, né? Que era o que tinha lá no Flamengo. Futebol eu joguei a vida inteira até virar profissional do rally, que aí eu comecei a cuidar para não machucar. Mas até, sei lá, 20 anos atrás, até meus 27, 28 anos, jogava semanalmente. Adorava. Você não joga mais? Agora passei a voltar a jogar por causa dos filhos, né? Então, eles gostam? Gosto, então aí jogo de bobeira, mas não... Porque é um esporte, cara, que todo mundo se arrebenta, cara. Machuca, né, cara? Machuca muito. Fácil machucar. Eu tive que fazer fisioterapia pro meu cotovelo tava ruinzinho, e eu fui fazer, sei lá, aquelas 10 sessões de físio, né, que todo ortopedista manda. E, cara, eu sentei ali no Clube Físio, ali na Faria Lima, aliás, um alô lá, os caras são muito foda, e era eu sentado numa mesa lá, e eram outros 6 caras, todo mundo peladeiro. Futebol, Só futebol, cara. Cara, que quem gosta de competição, de esporte, vai jogar como se fosse a final da Copa do Mundo sempre, né? Não consegue, você até acha que, não, vou jogar na boa e tal, mas tem uma dividida, tem um chute, tem uma coisa que você acaba se passando um pouco, né? E é um esporte muito explosivo, né? Muito explosivo. Você tá ali, você corre para um lado, de repente você muda completamente de direção para o outro, movimento lateral, gira o corpo, o joelho fica. O Dudu, cara, uma vez a gente tava jogando naquele high soccer ali na Giovanni Gronk, e cara, ele recebeu uma bola assim, cara, a bola assim, ele recebeu na frente da área, ele foi virar assim pra chutar pro gol, o pé dele, aqueles gramados, né, que tem toda aquela borracha embaixo, o pé dele ficou, cara, rompeu o ligamento cruzado do joelho, ali o cara ficou 1 ano em fisioterapia. Cara, eu com os meus filhos, eu comecei a ficar mais atento. Logo no começo, você conhece, lá em casa, estavam ainda molequinho, brincando de bola. Eu estava num churrasco ali, a bola meio que de bobeira ali. Eu olhei, vim e resolvi dar um chutão, assim. Era longe o gol, então dar um chutão. Você consagrar. Cara, quase que vou pro hospital direto. Aí ainda brincou meu quiropraxista, falou assim, não, Giga, é o seguinte, vai jogar futebol com as crianças, alonga, aquece, não sai chutando não brinca. Mas eu parei futebol e moto por causa do profissionalismo no rally. Mas aí voltando, aí desde criança, quando eu comecei a andar de bicicleta e tudo, curtia exagerar um pouco, saltar, fazer curva, derrapar, e sempre em estrada de terra, por conta do condomínio, que a gente tinha uma casa lá na região dos Lagos do Rio e um sítio da família em Friburgo, na Serra. Então, sempre em estrada de terra. Depois migrei para moto, também estrada de terra. E sempre gostando de esporte, de competição, e comecei a gostar dessa história da velocidade, do motor e não sei o quê. Aí aprendi a dirigir muito novo, também em estrada de terra. E um tio meu, o irmão da minha mãe, meu padrinho, corria rally já. Na época, em equipes oficiais, e era navegador. Então eu tinha um contato com o rally através dele. Ele morava em Nova Friburgo, no interior do Rio, ia para minha casa. Às vezes tinha rally que largava ali da praia de Ipanema, enfim, Lagoa. Então eu tinha contato, minha mãe me levava para ver e tal. Então eu comecei a gostar de pilotar em estrada de terra, né, de controlar as derrapagens e tudo, e ao mesmo tempo, assistindo os ralis dele, comecei a achar bacana o extremo ali da pilotagem na terra. Mas você pegava o carro dos teus pais e ficava enfiando na lama? Nem fala. Aí peguei os carros dos pais, do tio, do avô, aí foi... Eu falo que o pai me pagou 2 faculdades. Ele pagou a faculdade, de fato, que eu fiz, né, desenho industrial, me formei nisso, na PUC do Rio,
e pagou o conserto dos carros, que não deixou de ser outra faculdade que eu fui treinando. E, enfim, aí eu comecei a competir com o meu carro de rua, ganhei um carro, troquei, meu pai me deu um Puma conversível, eu falei, nem pensar, e troquei por um Escort na época, meti uma gaiola, fui fazendo rally com os carros de rua, aí tive uma oportunidade de comprar um carro de rally de verdade, aí em vez de eu ter um carro de rua modificado para rally, eu tinha um carro de rally que eu usava na rua, ia para o colégio e viajar, eu saía para jantar você saía na com o rua namorado. Com o carro, ia para todo lugar com o carro. Era o teu carro. Uma puta de um carro alegórico, né? Barulhento, todo pintado. A gente ia pegar a namoradinha para jantar, falar, vou te pegar, pode deixar, eu passo aí. Aí o moleque chega, eu olhava o carro, falava, como é que eu entro aí, né? Vou sentar nesse banco, né? E aí, cara, aí parei. Chegou uma hora que comecei né, enfim, meio trabalhar como freela, fazendo faculdade. E falei, melhor parar que todo o dinheiro pouco que eu estou ganhando, eu uso num fim de semana do rally e fico 3 meses para pagar as contas. Aí parei uns 2, 3 anos, mas, cara, senti que fazia falta demais. Aí você foi trabalhar com a tua faculdade. Aí eu fui trabalhar e terminei a faculdade, comecei a trabalhar realmente com ela, abri um escritório, na época surgindo os sites, as homepages, indo mais para essa linha de design, né, de site e tal. E aí a Mitsubishi Brasil, aí que eu conheci a Renata, minha atual esposa, criou um programa de venda de um carro chamado Coach, na época, em 95, 96, específico para rally. Então, quem corresse rally com esse carro, era uma Copa que ela estava criando, tinha uma condição de pagamento diferenciado, carro mais barato, não sei o quê. Aí me ligaram da Mitsubishi, porque pegaram uma lista de pilotos e ofereceram o programa. A Renata que me ligou na época. Que loucura. Que loucura, né? Eu só falei com ela e nunca mais tive contato. E ela fez o primeiro contato, mas depois você entrou na engrenagem lá, começou a falar com outras pessoas. Não, eu nem comprei o carro, na época ia ter um apoio de uma concessionária do Rio, que no fim não seguiu em frente, então não tive mais contato com a Mitsubishi. E uma pessoa do Rio comprou um carro nesse programa, e aí através do Clube de Rally do Rio me pediram que auxiliasse o cara, estava entrando ele queria um coach, aí trabalhei para o cara como coach e acabou que ele não correu, ele correu um rally, não gostou, tomou um susto e aí me vendeu. Aí eu acabei comprando o carro dele numa condição, o cara acabou, fiquei super amigo dele, falou, Guiga, eu te vendo esse carro, como você puder pagar e tal. Aí eu fiz a segunda vez a mesma loucura, vendi meu carro de rua e comprei um carro de rally já mais velho. Puxou de volta. Puxou de volta. Porra, total. Assim, a força gravitacional. E aí eu corri o campeonato de 97, apoiado por uma concessionária do Rio, e fui campeão em cima do piloto oficial da Mitsubishi Brasil. Tá. Eu ganhei, ele foi segundo. Aí a Mitsubishi Brasil me conheceu. Essa concessionária do Rio fez questão de, tem um piloto aqui, não sei o quê. 2 anos depois, em 99, a Mitsubishi Brasil resolveu colocar 2 carros patrocinados 100% por eles para correr o Rally dos Sertões. Convidaram o piloto que já era deles, que era um gaúcho, o Ulisses Bertoldo, um ótimo piloto, e me chamaram para ser o segundo piloto da equipe. E para mim foi um negócio inacreditável, inusitado. Me lembro, voltando, meu escritório era no centro da cidade, voltando de ônibus para casa, toda rotina, aquela coisa que, né, sem muita emoção. Aí toca o telefone, era a secretária do presidente da Mitsubishi, que ele queria falar comigo. Cara, essa é pegadinha. Ele falou, estamos fazendo um programa assim, você aceita? Você pode pensar, não sei quantos dias, se você quiser aceitar, a minha secretária te manda uma passagem de avião, você vem a São Paulo fazer uma reunião e tal. Eu falei, cara, não precisa pensar nada. É isso mesmo? É verdade? Eu vou. Aí vim a São Paulo, fiz a reunião, fui para o Rally, que foi o meu primeiro Rally dos Sertões, em 99. Aí tive um bom resultado no geral do Rally, fiquei em 5º e ganhei a categoria de carros a diesel, com uma L200 na época. Aí logo no fim do ano, a Mitsubishi resolveu fazer realmente uma equipe oficial na fábrica
e me chamou esse outro piloto gaúcho como pilotos oficiais. Aí eu corri 2000 assim, continuando no Rio, e no fim de 2000, por outubro mais ou menos, eles me propuseram mudar para São Paulo e trabalhar também na coordenação da equipe então fundada. Eram 6 pessoas, 2 engenheiros, 4 mecânicos, num terreno que tinha na Marginal Pinheiros, um puxadinho assim, um galpãozinho que tinha. Porque até então você estava no Rio e ficava indo e vindo. Vinha para treinar, ia para as corridas e tal. E tinha uma ajuda de custo, mas já achando aquilo surreal. Falei, que imaginei que eu ia correr, mesmo com um salário pequenininho, uma ajuda de custos, mas falando, cara, tudo pago, tudo do melhor, uma montadora. Isso era completamente... E não existia outras equipes, um mercado, o negócio estava meio que nascendo. Então, tipo, os outros pilotos do rally era tudo mais ou menos tudo puxadinho do bolso, todo mundo se arrumava. E o rally teve o meio da década de 70 até o meio da década de 80, o rally de carro, de velocidade, teve um momento muito bom, com equipes oficiais, Volkswagen, Fiat, equipe Touring, mas naquele mundo do carro nacional ali, não tinha nada, né? Mas era grande o rally. Depois, quando eu comecei a correr em 90, já era um grid muito ruim, já era provas pequenas, não tinha, né? Tinha muito espaço na mídia, porque naquela época não se vendia, né? Espaço em jornal, TV, então eles iam lá cobrir o que estava acontecendo, então tinha, às vezes saiu uma página no Globo, uma página no Estadão, notícia nas TVs, mas não tinha patrocínio, grandes eventos e tal. E aí, nesse final da década de 90 e início da década de 2000, o rally começou a ter uma agita, principalmente por conta da Mitsubishi e do Rally dos Sertões. E aí teve essa proposta. Aí eu, cara, falei, vou experimentar. Nunca tinha tido muito contato nem com a cidade de São Paulo, nem com esse meio, né, de carros, de montadora de carro. Era só a corrida ali. Aí fiquei um ano, voltei para o Rio, falei com o meu sócio, falei, acho que o negócio vai em frente lá e eu quero fechar aqui, quero realmente me dedicar lá. Aí vim, 21 anos depois, continuo aqui, assim, completamente, foi crescendo dentro da Mitsubishi, foi criando um campeonato, fazendo mais carro de corrida, aí montaram uma estrutura melhor para a equipe, muito graças à Mitsubishi enxergar o rally como uma ferramenta de marketing, de divulgação dos produtos, esses anos todos. Mas, obviamente, a reboque veio um monte de outras coisas, né, com rally de equipes GM, da Chevrolet, Troller, Fiat, tiveram várias equipes nesse tempo aí, né? E esse apoio da Mitsubishi, assim, cara, você acha que foi uma paixão do Eduardo pelo rally também? Eu acho que um pouco de cada coisa. Porque ele podia também ter ido para um outro segmento de automobilismo também, né? E investido. O que ele mais menciona foi a Mitsubishi abriu no Brasil em 91, aí teve uma crise em 95 que praticamente fechou a empresa, onde da noite para o dia a alíquota de importação de carros saiu de, sei lá, de 30% para 70% e tanto. Então todas as empresas, né, que viviam de importar carros tiveram uma situação irreversível. Aí depois a Mitsubishi o Eduardo conseguiu se recuperar aqui com a Mitsubishi, e aí ele tinha produtos bons para esse tipo de aplicação, né, principalmente as L200, pouco recurso, a empresa ainda se recuperando para investir em publicidade, etc. E o exemplo da Mitsubishi correndo o Dakar, mostrando os produtos nas competições de rally fora do Brasil. Então ele falou, cara, vou criar um evento onde as pessoas podem vir com seus carros Mitsubishi e que eu possa, além de criar uma confraternização, uma comunidade, ali, um estilo de vida, elas possam usar o carro e eu demonstrar a elas o quanto o carro é bom. A Pajero, a L200 e tal. Isso eu lembro bem disso aí. Exatamente. Aí nasceu a ideia. E aí começou a fazer, e de novo, nessa época você conseguia, com uma boa assessoria de imprensa, divulgar em diversos lugares,
né, sem custo específico e tal. Então ele usou como propaganda dos produtos e da marca esses eventos. E os eventos foram se multiplicando, porque aí a primeira era de regularidade, com carro de rua, com a família, aí as pessoas começaram a querer mais desempenho, mais velocidade, aí o conceito do rally não permite, é perigoso, estrada aberta. Aí criou a Mitsubishi Cup em 2000, que aí é um rally de velocidade. Aí a equipe oficial também era uma ferramenta de divulgação e de desenvolvimento dos carros de corrida. Então eu acho que tem a paixão dele, teve a visão de usar isso como marketing e a capacidade de reunir dentro da empresa, né, estrutura para esse negócio se multiplicar, né? Para você chegar no Dakar, você tem algum tipo de classificação, algum eliminatório, precisa ser campeão dos Sertões, sei lá. Não. Qual o critério? Não tem. Você precisa ter você precisa ser filiado a uma federação, né? Para isso, enfim, você precisa ir lá submeter suas informações, mas não tem um teste assim. Tá. Como na Olimpíada, você precisa chegar a pegar um índice, alguma coisa. Índice e tal, Então, qualquer um que precisa só ser maluco e ter coragem, disposição e grana. E, cara, aí como é que foi o primeiro ano, quando você chegou lá, que você falou, puta, vou encarar, tô bem aqui, tô ganhando. É outro mundo. Começou um outro esporte, na verdade. Porque ele começou como Paris-Dakar, né? Que era uma corrida de Paris até Dakar. Exatamente. E aí, eu lembro, daí virou só Dakar direto, ou teve outro nome? Aí, na verdade, enfim, lá atrás, a corrida era praticamente você contra você mesmo, sem ninguém saber onde você está, o que está fazendo. Uma corrida, morria muita gente, se perdia, enfim, cruzando a África inteira e tal. Aí foi ficando popular, foi crescendo de volume de participantes e tal, e aí eles foram buscando recursos financeiros para fazer o rally, enfim, o negócio melhor. Aí começou a alternar as cidades de largada e às vezes até de chegada. Então largou de Lisboa, largou de Barcelona, largou da própria África, teve já largada e chegada em Dakar e tal. Então chegou numa hora que eles mudaram o nome de Paris-Dakar para Dakar e ficou como referência Dakar. Criaram uma marca e tal. Quando eu comecei a correr, foi quando o Dakar veio para a América do Sul. Coincidentemente, eu ia correr no ano anterior, em 2008, que seria o último ano do Dakar na Europa e África, mas ele foi cancelado. Quando foi cancelado não sabiam que seria o último, mas por conta de ameaça terrorista na Mauritânia. Eles já haviam tendo que evitar de diferentes países, né, Argélia, alguns países da África, por causa de segurança. Tiveram alguns ataques, tiveram algumas situações políticas aí de terrorismo que eles enfrentaram aí esse ano. E eles atacavam o quê, basicamente? Competidor. O próprio competidor. Chegavam os caras, pegavam... Esse ano, em 2008, que a largada era de Lisboa, a empresa que organiza o Dakar até hoje sempre foi a empresa francesa, a ASO. A mesma que organiza o Tour de France. Tá. Em 2008, eles descobriram, através do governo francês, não me lembro qual grupo terrorista, mas tinha já uma lista de pilotos principais de cada categoria, moto, carro, caminhão, que eles iam matar para fazer o barulho que os terroristas gostam de fazer. Então, quando eles descobriram isso, foi, 3, 4 dias antes da largada, eles cancelaram o rally com todo mundo em Lisboa, todo mundo pronto para largar. Aí eles desistiram definitivamente da África e trouxeram o rally para a América do Sul. E aí foi o primeiro ano que eu corri, que foi em 2009. Inicialmente Argentina e Chile, depois ficou aqui até 2019, foi o último ano na América do Sul. E aí passou também por Peru, Bolívia, Paraguai, aí eles foram alternando um pouco os países. E aí a partir desse ano você começou a correr todo ano, Aí corri de 2009 até 2016, todos os anos. Tá. E o que acontece, que você me perguntou se precisa ter alguma preparação especial? Não precisa, mas é um outro tipo de rally. É um rally de deserto. O conceito principal do rally é deserto, duna, rio seco, área plana, sem nada. Então,
O estilo de pilotagem em estrada de terra, assim como é diferente da pilotagem do autódromo no asfalto, também é muito diferente das características do deserto. Então, Vê se acha um vídeo, João, do Giga, coloca Giga Dakar, o Dakar com carro. tem se você quiser entrar tem uma página no YouTube nossa que chama Spinelli Racing. Spinelli com S-P-I-N-E-L-L-I. E aí tem as imagens desse último Dakar agora, que agora está na Racing, R-A-C-I-N-G. O Dakar, desde o ano passado, esse ano foi o segundo ano, está na Arábia Saudita. Uhum. Então ficou aqui na América do Sul até 2016, e 2016 em diante eu não corri mais, fiquei 4 anos fora e voltei esse ano. Mas quando eu fui correr no Dakar, eu comecei tudo de novo. Eu ia para o Ceará, lá nas dunas de Cumbuco, Flecheiras, treinar com carro de rua inicialmente, sabia nada de areia. Parava o carro, ia sair, atolava. Era zero. Então foi legal, porque num determinado momento que eu já tinha uma boa experiência, bons resultados nos ralis de estrada de terra, eu tive que começar tudo de novo para um novo esporte, né? Como se fosse futebol de grama ou futebol de salão e vai para futebol de areia, entendeu? Começa completamente diferente. Outro esporte. E aí foi legal, foi desafiador, pavoroso no início, assim, o Dakar era um monstro, chegava lá, equipes, pilotos, navegadores do mundo inteiro, diversos competidores e... Uhum. Não, esse é equipe onde Mitsubishi Petrobras, vê se você acha um Spinelli Racing aí. Tem Spinelli Racing. Também é o aqui, canal ali. Esse canal aqui. Esse é um também que eu participei em 2015. Mas essa página aqui, esse canal ali embaixo, Spinelli Racing, é um que aí você encontra um atrás do outro. Né? Esse aí, ó. Aí você for nos vídeos, esses são os últimos. Esses últimos vídeos são desse Dakar desse ano e... Mas foi bacana, porque foi começar tudo de novo, né? E qualquer um desses aí aí, ó, pode ser desses aí mesmo. E agora, o curioso é que na América do Sul é mais variado, né? A gente cruzava os Andes, tinha altitude, muita serra, muita... E que época do ano? No verão ou no sempre inverno? Em janeiro, sempre perto do Réveillon ali. Tá. Calor infernal. Calor infernal. Eu lembro que o teu carro tem um ventinho ali, não tem? Tem um ar-condicionado. Tem ar-condicionado. Calor animal. Na América do Sul era uma loucura. Olha lá. A poeira aí, ó, tendo que ultrapassar a condição que a gente estava falando. Mas o Dakar, agora na Arábia Saudita, é só deserto o tempo inteiro. Pedra, duna. Calor de dia e frio à noite. Não, lá é inverno nessa época. Né? Então não é muito quente de dia. Puta, que bom. Muito bom. E é bastante seco, frio de né? noite. Muito seco. E de noite faz temperatura negativa. Olha a quantidade de pedra. Furou muito pneu esse ano no Dakar. E você tem quantos steps? Tem um step. 3 steps. 3 você steps. tem que carregar. Tem dia que furava os 3. Eu furava os 3. E se fura 4? Acontecia de furar 4? Tem que esperar a equipe. Comigo não aconteceu, mas você tem que ir administrando ali a situação para evitar. Se furar, tem que vir pegar de outro competidor, se tiver da mesma equipe, ou sei lá, dá um jeito. Ou Mini Cooper aí. Esse ano foi de Mini Cooper. Nesse momento a gente parou. Deu defeito no macaco hidráulico do carro. Aí vocês mesmos arrumam? Arrumamos ali, perdemos 20 minutos e fomos. Então você tem que ser mecânico também. O meu navegador é o Youssef, que corre comigo desde 2010. Ele é engenheiro mecânico, trabalhou comigo muitos anos na Mitsubishi como engenheiro de competição. Então, assim, ele tem um conhecimento pleno do carro. Mas é bom ter um conhecimento mecânico. Alguém dentro do carro precisa ter, né? E esse carro entra numa categoria especial ou é categoria carros? A categoria... Existe a categoria, vamos dizer, geral dos carros, onde entram todos os carros. E existe a categoria específica, que aí depende do motor, da tração. A nossa categoria aí, que a gente ficou em segundo no Dakar, é carros 4x4 movido a diesel. Tá.
Por que diesel? Uma autonomia? Não, uma Não. opção dessa equipe. É um motor BMW. É turbo, não? Biturbo. É biturbo. Mas eu tem lembro disso, carros que a gasolina, tem... do carro ser diesel, para ser turbo, ser diesel é melhor, não é isso? Não. Sim, o carro diesel é turbo. Sim. Sempre turbo. Sempre turbo. O Lembra que tinha carro aquelas Mercedes gasolina- antigas, turbo diesel? O carro gasolina tem gasolina normal e tem gasolina aspirada e tem gasolina turbo também. Tá. Tem carro movido a... E essa duna ali atrás é numa situação dessa, né? Que você acha que vai ter um morrinho, de repente você vê. Só que não. Exatamente, tem muita situação dessa. Duna é uma coisa muito traiçoeira, variada, depende muito do lugar, depende do vento, muda de posição. Tem lugar que ela é toda semelhante, né? Uma é semelhante da outra, tem lugar que cada uma está virada numa direção. Então Duna é sempre complicado. Como foi o desafio desse evento aí no meio da pandemia? Foi complicado. Pra chegar lá. Chegar foi um inferno. Uhum. Eu fiquei uma semana mudando passagem. Na verdade, o que aconteceu? A Arábia Saudita fechou as fronteiras para voo comercial uma semana antes do evento. Então, meu planejamento inicial de voo era São Paulo, Etiópia, e Etiópia, Jeddah. E aí cancelaram os voos comerciais. Aí a organização do Rally, a SO, ela fez voos, ela contratou voos fretados de diversos lugares da Europa para levar 100% do grid e dos jornalistas, todo mundo que ia participar do Dakar, em voo fretado. Só que a gente precisava chegar nesses lugares onde sairiam os voos fretados. E o Brasil estava proibido de voar para quase todos os países naquele momento, no final de dezembro. Então... o Jabá. Eu comecei, isso não é meu não. Então eu comecei a ver alternativa. No fim, depois de 5, 6 alternativas, o que eu consegui foi uma autorização especial da imigração francesa, através da empresa organizadora do Rally, para que os brasileiros voassem para lá, para Paris, e ficassem numa área específica do aeroporto, sem imigrar, sem entrar na França, esperando o voo que sairia de lá fretado para a Arábia Saudita, naquele determinado horário. Que loucura. Aí tinha o problema dos testes de Covid. Você e equipe, né? todo mundo. Eu e outros brasileiros que foram. Aí tinha o problema do teste de Covid. A exigência para chegar no aeroporto, para sair daqui era uma, para chegar no aeroporto de Paris era outra, para chegar na Arábia Saudita era outra. Então eu fiz 3 testes de Covid em 3 dias diferentes para ter dentro da validade que todos exigiam. Aí chegamos na Arábia Saudita, fomos pro hotel e ficamos por 48 horas sem poder sair do hotel na quarentena para fazer um teste de Covid, para esperar mais 24 horas e, se desse negativo, ser liberado. E assim foi. A equipe, que era alemã, é alemã, 6 carros, o chefe da equipe falou: ninguém sai da área da equipe para nada. Entra no carro de corrida, vai competir, volta e não sai da área da equipe. A gente é autossuficiente, estou levando cozinha, estou levando tudo, todos os fisioterapeutas, isso aqui, não sai daqui. E era a mesma comida que você tinha que comer? A comida alemã? Os caras faziam cada dia um troço lá. Não era batata? Não, mas tinha uns cuidados mínimos com carboidrato, com proteína. Entendi. Aí no meio do rally tinha que fazer outro teste de Covid para ver se você continuava sem Covid para continuar. E para voltar foi a mesma novela da ida. Teste de Covid antes de sair da Arábia Saudita, voo fretado até Paris, aguardar no aeroporto de Paris, teste de Covid para voar para o Brasil, enfim, foi complexo e assim, mas de certa forma eles conseguiram fazer um rally seguro, assim, não lembro, não tenho, não soube de nada. E foi reduzido o tamanho de número de competidores por causa disso? Menos gente foi? Teve uma imagina, queda. O cara desiste, né? O cara vê todas essas histórias que você contou e fala, puta, teve uma queda no grid, mas não muito relevante. Teve bastante competidor. Menos gente que foi. E foi. Qual foi a corrida que você se deu melhor, assim? Que você ficou mais feliz, assim? De Dakar?
2011 foi o 2011. melhor resultado. Eu fiz 9º na geral e 2º na categoria de 200 carros. Foi o melhor. Aí, em 2012, a gente optou por um projeto de um carro novo, que não foi um projeto que não foi bom. Aí, me arrastei com esse carro até 2016, com maus resultados, quebra, mal performance, quebra e tal. Aí, esse ano voltei. Você acha que o problema era o desenho do carro original? Projeto que não deu certo. Acontece na Fórmula 1 também. Às vezes você vê, né? A Ferrari vai. De repente, um ano, o projeto não se sai bem por algum motivo. Eu lembro que eles mandavam embora o projetista, que era o fodão lá, que não gostava do carro. Ah, não, vamos pegar esse cara novo, aí para de ganhar. É impressionante como isso... Como chamava aquele cara? Patrick Newey, né? Tinha um cara lá. E às vezes independe da grana envolvida, né? Do tamanho do budget, às vezes independe do nível do piloto, às vezes às vezes até do próprio engenheiro. Às vezes o cara tenta uma modificação, mesmo simulando, trabalhando. Ou o projeto do carro não é ideal para o motor, tipo de motor. Exatamente. A gente tinha um carro que tinha sido o último carro produzido pela Mitsubishi Japão, na equipe oficial. Eles pararam em 2010 e a gente continuou com esse carro até 2012. Aí em 2012 a gente resolveu migrar para um carro que supostamente seria a evolução desse, né? Então era muito bom o carro, né? O da Mitsubishi era. O da Mitsubishi Japão era um Lancer, era excelente. Aí esse carro, o diretor técnico era o mesmo que trabalhava, era um francês, mas era o mesmo que trabalhava para o Japão, mas o projeto não ficou bom. Aí a gente continuou com o carro até 2016 e parou. Aí foi quando eu comecei aí acabou a equipe oficial Mitsubishi Brasil, né, porque isso, independente de a gente correr o Dakar, era tudo uma equipe da Mitsubishi Brasil. Aí acabou em 2016. A partir de 2017, aí eu fui com o Mini em 2017, 2018 eu não fui, 2019... Isso estou falando de Sertões, né? Dakar eu só voltei esse ano. Tá. Então aí fui com outras opções de carros que foram surgindo. E, puta, cara, imagino que tenha sido uma... Você chegou assim, quando você chegou nesse resultado, foi uma coisa que você realizou assim pra você? E falou, porra, isso aqui foi uma coisa... Não. Ou era uma coisa que você falou, puta, cheguei em nono, deveria ter chegado em primeiro? Não, eu estava em 7º até o penúltimo dia, e aí cometi um erro básico nas dunas e fiquei muito tempo atolado, acabei subindo em cima de uma duna que eles chamam de erva de camelo, que é uma duna com planta dura. Eu fiquei trepado em cima dela com o carro em gangorra, assim, então perdi muito tempo. E aí, uma copa, assim, negócio, o carro ficou preso? As rodas no ar, Eu subi uma duna, não consegui subir, e aí em vez de eu parar e com calma pedir para o navegador descer, me ajudar, eu desci achando que eu estava descendo pelo mesmo caminho e subi em cima. Quando chegou no plano, eu estava em 7º na geral e primeiro na categoria. E aí perdi essas 2 posições na geral e uma na categoria nessa besteira. Então, assim, o objetivo ainda de voltar para o Dakar é buscar um top 5, uma coisa na geral desse nível, entendeu? Tá. Acho que faltou. Se eu continuasse na mesma evolução que eu vinha, em 2010 eu tinha sido 10º e tinha sido 3º. No meu segundo Dakar, 3º na categoria e 10º na geral. No 3º Dakar, 9º e 2º na categoria. Quer dizer, a tendência era, ganhando mais experiência, mais velocidade, era ir evoluindo. Mas aí erramos no projeto do carro e estacionou. Teve alguém no Brasil que já conseguiu isso? O melhor resultado de um brasileiro nos carros é um 8º. Tá. Então eu fiquei em 9º. Mas o ideal não. O meu objetivo é um pódio. Tá. Entre os 5. Entre os 5 já pega pódio. Já pega um pódio. Tá. E aí você tá com esse projeto aí para os anos seguintes aí, né? Tô tentando começar um projeto de 3 anos a partir do próximo ano. Fiz esse ano, mas era um projeto ainda... Foi adaptado para o Dakar, era do campeonato sul-americano do ano passado. Aí com a pandemia que não teve o campeonato, eu consegui remanejar o projeto para o Dakar. Então, mas fui meio que com as condições que eu tinha naquele momento. E agora o objetivo é um projeto de 3 anos para ter, não só para estar com a mesma equipe, sem essa fase de captação de patrocínio, de elaboração de projeto, que é sempre demorada e trabalhosa e oscila muito. E aí poder fazer um
um progressivo aí de 3 anos para dentro desses 3 anos tentar esse pódio. Mas eu vejo que você tem bastante apoio, né, no carro, né? Tem bastante marca que se envolve. É muito caro, né? O Sim. rally é tudo. Enfim, hoje então com a nossa moeda valendo 6 vezes menos Nossa, como a gente que tá o pobre, euro. né? Nossa, Puta, como a gente tá pobre. esse Assustador que a gente tá esse pobre. ano passado, por exemplo, todo o projeto foi fechado em euro, né? Porque é tudo Europa. 4.5, 4.0 o preço do euro. E no fim, quando eu fui custear o projeto, estava 6,5. Então, assim, e essa oscilação da moeda, lá fora não aumentaram o preço, ficou mais caro para a gente. Então, não Sim. tem nem o que falar com a equipe Sim, para renegociar, né? sim. É difícil, né? Isso é difícil. E são custos altos, assim, um Dakar custa só de equipe, dessa parte técnica, de locação do carro, né, de toda a estrutura, todo o staff, peça, combustível, pneu e tal, custa em torno de 700 mil euros. Por corrida. Por Dakar. Por Dakar. Aí tem toda a outra parte de mídia, de uniforme, de equipamento, de passagem, de hospedagem. Então você multiplica isso por 6. Precisam ser grandes empresas e com coisas bem. As empresas sólidas, apoiam, né? Eu entendo que tipo, é um esporte, uma categoria que tem visibilidade, assim, né? Tem. Assim, esse é outro ponto. O Sertões é uma prova brasileira com bastante visibilidade no Brasil, né? Importante, mais barata do que o Dakar, óbvio, Sim. mais ou menos a metade do custo. O Dakar oscila muito em relação ao espaço de mídia contratado ou não para o Dakar. Então, quando a gente monta um projeto desse porte, eu preciso estar também preparado nos custos do projeto para custear uma TV, por exemplo, para ela exibir o Dakar no Brasil. Senão não fica só limitado né, ao nosso canal de YouTube, ao nosso Instagram, enfim, é mais difícil. E aí a conversa facilita com a marca, né? Você chegar na marca e falar assim, ó, vai ter X de mídia que você está comprando. Exatamente. Exatamente. Precisa entregar o projeto pronto para entregar o retorno junto com o que você está captando de patrocínio. Senão o cara fala, toma isso aqui, põe o adesivinho aí, né? Tipo, o cara não vai. Não tem mais. E não é um pouquinho, né? Vamos estar se falando. São milhões de reais e o adesivo no carro para eles hoje não tem valor. Tem que criar. Enfim, aí a criação de conteúdo, né? De participação em eventos da empresa, em palestra, enfim, experiências que hoje eu uso a estrutura lá do Velocitar, né, e a equipe que eu tenho lá para gerar essas experiências para convidados dos patrocinadores, para clientes dos patrocinadores, enfim. Então, você tem que criar outros recursos para valer a pena para o patrocinador investir no projeto, né? Não é só buscando um resultado e aparecer a marca dele no macacão e no carro. Eu acho que a marca quer conversar também, que é alguma coisa que é um assunto para poder se comunicar com o consumidor o ano inteiro, assim, né? Isso aí. Alguma coisa assim, né? Os paralelos entre a vida no esporte e a vida corporativa, né? Aquela questão toda de meta, foco, trabalho em equipe, resiliência, né? Planejamento, enfim, tem toda uma similaridade aí de formato que, quando a gente começa a contar como a gente trabalha num esporte, no rally, o cara no dia a dia dele da empresa fala, nossa, quanta coisa semelhante. E aí sai um pouco o lado, né, glamour, o que aparece, e entra um pouco o lado trabalho mesmo, dedicação e obstáculos, assim como qualquer negócio, né? Então, tem que gostar de passar perrengue, né, cara? Basicamente, né? É um puta perrengue, né? Só não é pior do que a corrida de aventura, né, cara? Corrida de aventura, corrida de também aventura, não tem a mínima vontade. Se o vinho foi assim, eu falei, cara, não posso reclamar do Dakar, né? Existe a corrida de Chegou aventura. a fazer? Né? Não. Mas quando eu comecei a conhecer melhor e conhecer algumas pessoas que faziam... Você foi naquele acampamento da Chub, né? Fui 2 vezes já com os filhos. A Chub é maluca, faz aquelas provas de maluco. É das tops brasileiras. Né? Ali o grupo todo, né? Tem o Zé Pupo, o Zé Caputo, tem o próprio Caco Azugará, enfim, uma galera... O pessoal que eu fazia triatlon, maratona, que resolveu fazer isso para ser uma coisa diferente, assim, desafio, né? Mas... Eu comecei a ver, inclusive, uma série que tem no Amazon Prime
sobre a corrida de Fiji, o Eco Challenge de Fiji, Uhum. muito bem feito. Eu vi só o primeiro episódio. Uhum. Cara, é inacreditável. Quando você olha, né, mais detalhadamente assim, o que envolve. Primeiro, um grande diferencial é que eu corro o Dakar, sei lá, 14 dias, mas tem um trecho determinado a percorrer em cada dia e um horário máximo para você terminar e um horário de largada no dia seguinte. Ou seja, eu tenho um tempo para comer, tomar banho, dormir no motorhome, reunir com a equipe, reparar o carro, etc. A corrida de aventura não, tem um ponto de início, um ponto de fim, você dorme, come, como se achar melhor ao longo desse percurso. Tipo, ao seu prazer ali, né? Tipo, não tem muito... quer ficar dormindo, 7 dias dormindo? Pode, exatamente, mas o nego vai chegar na tua frente. Então as histórias são 7 dias de corrida, total de sono 14 horas, tipo, média de 2 horas por dia. 2 horas não é que você deita e dorme numa cama, você desmaia em algum lugar que você tá, né? Dormindo de cara numa pedra, alguma coisa assim, o nível, né? de exigência é uma loucura. Eu nunca tive vontade, assim, de fazer. Não, já fiz triatlon já uma época. Eu brinco que eu corro com o que corre é o carro, entendeu? Eu só vou lá dentro. Mas eu imagino que a preparação física, o preparo físico que você tem que ter para encarar um rally desse também tem que ser cretino. Tudo é importante. Porque, cara, se chacoalha inteiro, você faz muita força. Pescoço, eu acho que ele é até mais... Pescoço também, bastante. Também, tem muita, né? Faz assim, por balança mais que muito. tenha no banco uma limitação, esteja preso através do harness, no cinto, capacete e tal, mas você tem um movimento... Não faz força, né? Assim, de carregar peso, mas são movimentos repetidos por muito tempo, né, e muito impacto, né, imprevisto, né, muitas pancadas que não necessariamente você está preparado, né. Então você precisa ter um puta preparo para encarar. Porque quanto melhor. Senão você faz 2 etapas, você tá, o corpo você não consegue sair. E de novo você tem que lembrar que é uma corrida longa, né. Você tem que sempre dosar o seu desgaste, o desgaste do carro, para que chegue no fim performando, né. Não adianta você se queimar todo no início Então é fundamental um bom preparo físico, é fundamental um bom preparo psicológico, algumas Você faz estratégias. Psicologia esportiva, essas coisas? Mais ligado à preparação física, né? Eu conheci lá no início da década de 2000, quando eu cheguei em São Paulo, que quem me treinava era o Zé Rubens Delia. A gente fazia alguns exercícios que achava super bacana. Estava no auge da bicicleta lá, ergométrica, bufando, o cara botava um tabuleiro de xadrez, a gente tinha que começar a jogar um xadrez no meio do exercício. Então tem aí, fiz até recentemente com o pessoal da Prevent Senior, fiz uns testes psicotécnicos, umas coisas para entender reação, né, memória, isso tudo vinculado ao exercício físico também, né? E um outro lado que sempre ajuda, o que quer que seja que você faça, de equilíbrio, de meditação, yoga, enfim, o importante é se manter, né, sem os picos emocionais e se manter, né, centrado para encarar as dificuldades, os erros, os imprevistos e não se abalar de forma que você perde o controle da situação. E o desgaste físico afeta o psicológico, e o psicológico afeta o físico, né? As coisas são muito vinculadas. O Fábio Gurgel fala isso, né? Por exemplo, quando você está fazendo supino, você não está conseguindo fazer conta ou cálculo, não sei o que, você está ali, naquele negócio. Então, no jiu-jitsu, você tem que estar numa posição confortável ali, se posicionar para você poder pensar e resolver o problema. Né? Porque você está ali, que nem um maluco fazendo força. Por isso que você precisa... É muito difícil, né? Você raciocinar numa hora que você está fazendo muita força. Mas é fundamental, né? Sim. Você tem que raciocinar, você tem que sentir, você tem que tentar entender o que o teu adversário está pretendendo fazer ou fazendo. Você tem que ver o teu nível de resistência para a situação, né? Se você está gastando energia, se não está... É muito semelhante, é mais ou menos a mesma coisa dentro do carro ali. Cara, e não adianta, é muito uma coisa, uma sacada que depois que você ouve as coisas, você fala, opa, é lógico. Quem me deu uma dica uma vez foi o Torben Grael, né, velejador.
ele tinha recém feito a regata de volta ao mundo, que também é uma coisa radical, extrema, assim, nível corrida de aventura. Você fica meses no mar seguido, né, dormindo naquele cantinho do barco lá dentro, fazendo turno, dormindo num V, assim, pra você não cair. Cheio de gente, né? Cheio de gente, silêncio zero nunca, né? Ele falou, ó, uma fundamental estratégia na corrida de endurance é o seguinte: nunca fique visando o fim. Crie metas próximas que você vá batendo. Se você largar um Dakar falando, puta, faltam 14 dias, 10 mil quilômetros, você começa a enlouquecer. Então você senta num carro para fazer um trecho de 700 quilômetros num dia, que você sabe que é longo, demorado, pensa nos primeiros 100. Chegando nos primeiros 100, você quantifica os segundos 100 e já falta 30 para 200. Aí acabou 200, então agora eu vou andar mais 100. Para a cabeça não ficar, não vou aguentar. Falta muito, caramba, será que eu vou aguentar? Porque você vira o seu próprio... Você vira contra você às vezes, né? É muito louco isso, mas é fato, né? A tua cabeça fica impondo limites o tempo inteiro. Exatamente. Você tem que contornar o tempo inteiro a tua cabeça. Exatamente. Limites, né? Não, e de novo, né? Em 14 dias, né? Se você observar no dia a dia, tem dia que você acorda mais ou menos disposto, né? Uhum. Tem dia que você tá mais, né? Bate no peito e fala, hoje que vier eu encaro. E tem dia que você tá mais... E é normal isso, é do ser humano. Então, principalmente esses dias, você tem que ficar muito atento. Você acorda meio fragilizado e às vezes é uma besteira, né? Uma distração, você começa a desconcentrar e destrói um rally numa pedra. Sim. Eu ainda brinco, você fala, quem é o teu pior adversário na corrida? Fala, são as pedras, né? Não é o fulano, Beltrano. Meu pior adversário é alguma coisa que eu posso jogar fora o rally inteiro em uma situação pontual por um erro. Você enxerga bem? Enxergo bem longa distância, mas a curta distância, os cabelos brancos já estão afetando a visão. Já estão afetando. Para ler, você precisa de óculos? Ali eu preciso de óculos. Acabei de começar a usar. Acabou de começar. 2 meses por aí. Mas na distância longa vai tá bem. Okay, para dirigir não precisa. Dirigir não precisa. Mas para ler, sim, você tá fazendo aquela afastadinha. E essa é outra coisa, né? Aquela afastadinha. Não, é muito velhinho, né? Chegou a não conseguir afastar mais, aí fui pro... Não, aí descobri a luz, né? Se acende a luz, você enxerga melhor, né? Então, cardápio de restaurante, acende o celular ali que melhora. Mas uma coisa curiosa também que eu ia te falar é essa visão, né? Esporte vários, né? Você ouve isso como primeira lição, né? Você vai fazer alguma coisa, você olha para onde você tem que ir, né? Então, sei lá, você vai andar de skate, snowboard, esqui, barco, windsurf. Você tem que estar sempre olhando no seu objetivo, né? Se você ficar olhando os comandos e tal, você se enrola. O carro é a mesma coisa. O carro você tem que olhar longe para entender, né? Prever o que vem, né? Se preparar para o que vem. E também olhar rapidamente perto para ver onde você está botando tua roda, né? Pra você não errar ali por 20 centímetros e acertar alguma coisa. Então a visão, ela é o tempo inteiro vai e volta. E isso cansa também, né? Uhum. E como você muito bem explicou, quando você pega umas dunas, por exemplo, se tiver um sol de meio-dia, então, entre 11 e 1 da tarde, não cria sombra. Então, para você conseguir enxergar os relevos e não se surpreender com alguma coisa achando que está liso ainda e tem uma depressão, alguma coisa. Então cansa, às vezes, a fixação do olho de buscar a melhor informação, né? Cara, qual que você acha que é o diferencial de um cara desses cara que você já me falou, desse Peter Hansel, né? Do Carlos Sainz, né? Também, que foi um grande piloto, né? Isso aí. O diferencial desses caras, assim, né? Pra ele... Cara, ser tão fora de série de tantos outros pilotos, assim, que às vezes tem uma condição física boa, tem um carro bom também, mas... Então, eu tive o privilégio esse ano no Dakar de estar na mesma equipe desses dois que você citou. Uhum. Que foram... O Sainz foi vencedor do Dakar do ano passado, o Peter Hansel foi desse. E eu conheço eles há muitos anos. O Peter Hansel, fiquei amigo dele, de vir no Brasil ficar na minha casa. Eu ia na casa dele
na Europa, então a gente conversa muito, enfim, ficou amigo. Mas esse ano eu tive o privilégio de estar na mesma equipe com eles, então convivendo com eles todos os dias, com esse monte de história que eu estou contando aqui, altos e baixos, a questão da disputa e tal. O que mais me chamou a atenção, primeiro, obviamente, todo o preparo técnico e todo o treino que eles têm, que eles acumularam ao longo dos anos. O Sainz tem 58 anos, o Peter Hansel 54. Todos correm há muitos e muitos anos. Então, como qualquer esporte, técnica e treino, né, bastante. Agora, os dois continuam, mesmo com essa idade, com todos os títulos, enlouquecido pela vitória, pela performance. Então, assim, foco absoluto, sabe, processamento de informação ao máximo de detalhe, reunião o tempo inteiro com a equipe, com o engenheiro, olhando o que fez, o que deixou de fazer, onde pode melhorar. Então, assim, muita obstinação pelo resultado e muita serenidade, assim, nos altos e baixos, né, do dia a dia, assim, pessoas bem centradas, muito equilibradas e tal. Isso incluindo os navegadores também, que são mais jovens e tudo, mas também pessoas de um alto rendimento, assim, de tudo. Agora, muito curioso e engraçado e que humanizou bastante o Peter Hansel, por exemplo, foi na véspera do último dia desse ano, ele liderando o rally. Eu sentei para jantar na frente dele. Falei, aí, cara, ele meio mudão assim na mesa. Falei, qual a estratégia para amanhã? Ele falou assim, eu tô aqui ainda impressionado. Com o quê? Não é possível, eu tô indo pro meu 13º título, corro rally há 30 e tantos anos e tô aqui desesperado na véspera do fim do rally com essa história de ganhar e uma sensação de que é a primeira vez. Eu falei, cara, acho que isso é fantástico, né? Ele falou assim, não, talvez se não tivesse isso eu não voltaria, mas, porra, ao mesmo tempo eu falo, cara, será que isso não vai mudar, né? Então, o bacana é ver essa coisa genuína aí de criança, né? Aquele frio na barriga, aquela coisa de início, né? Que perdura enquanto o cara tá lá, né? Uhum. E acho que isso também tá ligado a essa vontade de ganhar, essa... Ele falou assim, no meio do rally, ele falou assim, não, o Sainz, por exemplo, e o Nasser, que é um outro super piloto do Qatar, o Sainz e o Nasser assumem um nível de risco que eu não consigo assumir mais, não sei o quê. Aí eu ainda brinquei, falei, bom, mas os dois têm 3 títulos, cada um, você tem 13, né? Então deixa os caras se matarem, você não precisa, se você não ganhar esse e um deles ganhar, é o quarto deles, você tem 13, eles não vão bater os 13. Aí ele riu e falou assim, mas eu continuo querendo que eles fiquem no 3 e eu ganhe. Então, acho que bacana essa coisa mesmo, com a idade, com a quantidade de título, com a experiência. Puta, mas é um esporte, então, que tem uma longevidade grande, né, cara? Tem, cara. Tem. No carro, tem. Né? Na moto, não, mas no carro, beirando os 60 anos, são pessoas muito bem preparadas fisicamente, vivem disso, né? Uhum. Não é hobby. Então, o Peter Hansel não é um cara muito de academia, mas ele vive fazendo esporte outdoor, né? Faz cross-country de esqui, faz bicicleta, sobe, desce, enfim, o cara é realmente muito ativo. É casado com uma alemã que também é do rally, também é super ativa dos esportes. E o Sainz é um cara que, quando começou a correr o Dakar, estava completamente fora de forma, desmaiou. Uma vez estava jantando com ele, levantou da mesa, quase caiu. Enfim, e passou a se preparar fisicamente absurdamente. Hoje, embora a idade, 58 anos, tem um condicionamento físico excelente e psicológico, tudo. Então, são pessoas muito dedicadas que vivem disso, né? Fora a habilidade natural também. Fora a habilidade natural, indiscutível. Indiscutível, mas também não tem essa do... Eu tava vendo uma entrevista antiga, cara, do Kobe Bryant, né? Que foi um cara que me marcou muito, assim, quando morreu, assim, né, cara? Ele morreu antes da pandemia começar, né? Foi um momento, assim, e eu tinha aquele cara como super-homem, assim, sabe? Eu falo, meu, puta, esse cara o nível que ele jogou, né? Pô, talvez não foi maior que Michael Jordan, talvez, né? Mas, cara, um nível muito alto, assim.
E o cara fazia trabalho beneficente, tinha as filhas, né? E o cara ali, de repente esse cara morreu. Eu falei, meu, a vida é muito frágil, assim, né? Muito. Então foi um momento que mudou a minha. Eu posso afirmar categoricamente que mudou o modo como eu enxergava a vida, eu me enxergava a família e os meus filhos. Que eu falei, porra, eu vou ficar trabalhando, me matando, fazendo coisa, e eu não tenho tempo de conviver com meus filhos. E um cara desse aí, que ele tem todo o dinheiro do mundo, toda a habilidade natural do mundo, uma boa pessoa, o cara é inteligente, fala 5 línguas, não sei o quê, tipo, e cara passeio de helicóptero levando a filha pra andar de jogar basquete, acabou, morreu, Ele assim, e né? a filha. E eu lembro que ele tinha um método, assim, de trabalho, assim, né? Um work ethic, né? Ética de trabalho, né? Que a tradução ao pé da letra, nem sei se quer dizer a mesma coisa, mas esse work ethic, assim, que ele acordava todo dia às 3 horas da manhã e treinava 2 horas. Aí ele ia para casa, tomava café da manhã, dava uma descansada e depois chegava às 8 para treinar com todo mundo, assim, entendeu? Mas ele já tinha 2 horas de treino na frente dos outros. Ele falava, meu, se eu tivesse as 2 horinhas de treino na frente dos outros, eu, sei lá, em 5 anos, eu vou estar 5 anos na frente de todo mundo que tá treinando e o cara tinha essa habilidade natural, cretina, fora do comum, mas o cara tinha um padrão de trabalho muito acima dos outros. Quem que estava acordando 3 horas da manhã para treinar, para ficar arremessando tiro livre ou arremesso de 3, né, durante 2 horas antes de todo mundo. Então o cara chegava no treino, no jogo fazia 50 pontos, falava, nossa, como ele é bom mesmo, né? Puta, nasceu com sorte. Pode até ser, mas. Tem a transpiração junto. Você vê o cara com 58 anos, né? Tipo, tomado o outro ali, não sei quanto tempo tem. Sabe que eu, na época da escolinha de futebol no Flamengo, eu tive a oportunidade várias vezes de ver o Zico fazendo isso. Que é uma história famosa, todo mundo conhece a história do Zico, sabe que ele fazia, mas eu via isso que era fantástico. Acabava a minha escolinha, eu ia ver o treino dos profissionais, era tudo no clube ali, né? E aí estavam treinando, atividades, coletivo, não sei o que, acabava o treino, todo mundo ufa, acabou o treino, acabou. O Zico pegava a bola, o saco de bolas, que, né, o treinador guardava todas, ele pendurava uma toalha no ângulo de um lado do gol e no outro ângulo do outro lado do gol, 2 toalhas. Aí ele pegava o saco de bola e ele jogava o saco assim na frente da área, assim, ali perto da área, ele jogava o saco, as bolas cada uma ia para um canto, e ele ficava chutando, batendo falta ali, acertando tentando acertar a toalha. as toalhas. E aí acabava, ele ia lá, catava todas as bolas, botava dentro do saco, voltava, jogava tudo no chão de novo. Arrumava a toalha e de novo. Cara, tinha isso gravado, infelizmente se perdeu aí, né, sei lá como. Gravou com Super 8, minha mãe gravou. Imagina, eu ia falar que já tá Super 8. E aí até algumas vezes, uma das vezes a gente entrou, ficou chutando bola com ele, mas assim, tô dizendo exatamente o que você disse, né? Então, assim, o Zico, o gênio, você quer, era um gênio, um cara com habilidade fora da média, mas estava ali, enquanto todo mundo já estava tomando banho, indo para suas casas, indo para não sei aonde, ele estava lá chutando a bola para acertar aquelas faltas mágicas que ele acertava. Né? E aí chegava no jogo, gol de falta. É gênio. É gênio, mas... Exatamente. Mas chutou 100 bolas a mais que todo mundo podia. E é uma coisa assim que eu tenho um pouco de medo, cara, dessa geração que a gente vive hoje, que não valoriza muito isso. É uma coisa que tá tudo pronto, né? Ou que tá tudo pronto, ou que não existe muito a valorização do cara que consegue fazer isso. Você vê o caso da menina lá, aquela Simone Biles na Olimpíada. Cara, a menina também atleta fenomenal, né? Já ganhou medalha de ouro, tudo que é tipo e tal. E, cara, infelizmente ela chegou num momento ali, eu acho que teve um bloqueio mental, acontece, e saiu da Olimpíada. Mas você vê que falaram mais dela do que da menina que ganhou a medalha de ouro no... ela foi heróica, que ela soube desistir, não sei o que. Falaram, tudo bem, heróica, ok, difícil, né? Mas e a outra que ganhou? Mas você sabe que eu tenho... Eu tive diferentes interpretações dela, né? Assim, eu falei, bom, tem esse lado realmente a menina, né, encarar ali a realidade do que ela estava sentindo e vivendo e desistir. E por outro lado, falei, cara, será que não tinha uma hipótese de enfrentamento dela superar isso, né, que ela deveria ter buscado?
difícil, não dá para julgar, a gente não estava lá dentro dela, mas de fato, assim, acho que a pessoa quando chega naquele... A Olimpíada é muito ingrata, né? Como é um Rally Dakar e um Sertões também, porque são, no caso da Olimpíada, 4 anos de preparação para uma semana, talvez, ou uma... Nesse caso, 5, né? No caso 5 para uma chance, né? E nem sempre dá certo, por mais preparado e bom que a pessoa seja. Por outro lado, você vê grandes campeões que foram anos em Olimpíadas e não falharam, né? Assim, é muito específico, né? Muito de cada um, de cada momento. E esse ano realmente acho que tem um desconto a ser dado, né? Porque, enfim, ninguém estava... Mas estava igual para todo mundo, né? A pandemia foi no mundo inteiro, não foi que foi ruim para todo mundo. Foi ruim para todo mundo. Né? Tipo, eu até entendo, mas o que eu fico com medo, assim, né? E penso nisso também, o modo como eu vou educar meus filhos, principalmente essa facilidade que é hoje, né? Que é tudo, você aperta um botão, né? Você quer comer comida tailandesa, aperta um botão. Você quer ouvir um disco do Rolling Stones, do álbum X lá, que normalmente você tinha que ir numa lojinha de disco no Cafundó, pegar 2 ônibus, chegar lá tal, e achar o disco lá daquela lojinha que tem. E aí, hoje em dia, você aperta botão pra tudo. Daí você vai falar pro teu filho, não, mas tudo cara, mágica, né? mas a vida real, o trabalho... não é assim, né? Não tem nada a ver com isso. É por isso que eu gosto do esporte. Eu acho que a gente não pode deixar... Outro dia eu ouvi uma coisa que eu achei muito legal, até de um psicólogo, falando que música e esporte, música mais no sentido da arte, né, e esporte, você tem que obrigar os filhos a fazerem numa fase da vida. Depois se eles vão continuar ou não, se vai virar profissional da área ou não, mas pela educação, pela formação, né, a música pela sensibilidade, pela tranquilidade de estar ali dedicado, por uma coisa quase que meditação, né, um pouco mal comparando, mas e o esporte para aprender a dificuldade de se chegar a algum bom nível, né, de disputas, você, né, eu quero jogar futebol, beleza, vai lá, vai ser chato uma parte, vai ter a parte de, né, teoria, vai ter a parte de prática de base, né, para chegar à parte legal do jogo, ou do glamour do jogo, eu ganhei, eu fiz gol, eu não sei o quê, não é assim, chega lá e faz, né? E vai tomar, vai ter gente melhor, vai perder. Então, assim, eu acho que essa geração, mais do que qualquer outra, né, e que se você não tiver o pulso, ela vai tender a ficar mais na frente da tela e desse mundo, né, do jogo, até, né, o jogo futebol. Ontem estava jogando lá com meus filhos, que hora eles querem jogar, hora eles partem para outro jogo. É legal jogar ali, tudo, óbvio. Os que é muito legal. São fantásticos. Também, cara, eu não julgo também, porque é muito legal. É muito legal, cara. Eu tava jogando um jogo do meu filho também, um negócio. Um jogo incrível, surreal. Incrível. Se a gente tivesse aqui na nossa idade, tinha ficado o dia inteiro olhando aquela porra também. Tanto que eu acho que, assim, pelo contrário, acho que aquilo também ajuda muito em muitas coisas, né? Exercita diversas, né? Até coisas que a gente não teve, que e talvez vão ser muito melhores que a gente. Mas não pode perder a essência do contato, você gosta de pilotar aí no joguinho, mas a batida lá custa, a batida lá pode machucar, não adianta apertar o botãozinho começa de novo, porque não começa. Então, é legal tirar um pouco do mundo virtual para a prática. O futebol é a mesma coisa, começa no joguinho, é super bruto, faz falta em todo mundo, mas vai lá, talvez vá tomar uma na orelha lá de alguém. Então, assim, é bacana esse impacto da realidade para essa geração, né? Tem que ter, cara, porque não é culpa deles, né, cara? Eu acho que é uma geração, assim, que com falta de sorte, cara. Que é uma rodada ruim para eles. Porque o cara chega, tem essa vida toda, daí pega um pai, assim, às vezes que teve uma infância mais difícil, que quer dar uma facilidade a mais para os filhos. Conheço muitos casos, né, do cara que ter passado dificuldade e fala, puta, não quero que meu filho passe por isso. Que é nobre também, mas
tudo que você teve de bom, o lado bom da coisa você não tá passando pro teu filho. E aí o moleque chega na vida real, no mercado de trabalho, ele, tipo, vai ser tudo muito mais difícil, né? dúvida. Porque o moleque tomar esporro em casa e a vida ser difícil em casa é muito mais fácil dele sofrer em casa do que ele sofrer na rua. Na Com rua é aquele certeza. sofrimento sem carinho. Com Né? certeza. Você vai dar aquele esporro, não sei o que, mas sem carinho. Nego que quer que você se foda. Né? É. Quer pisar na tua cabeça, meu, e eu quero saber de eu e acabou. E a gente realmente, eu me sinto, assim, eu protejo muito mais os meus filhos do que eu fui protegido pelos meus pais, no sentido de cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu acho que o treino em casa é bom, é o que você falou, é um treino que as porradas vêm controladas e com carinho, né? Com carinho. E depois que sai, não tem muito disso. Né? E a mulher também tem que andar junto. Eu acho que a Renata, cara, por ela ter irmão e ela ter sido atleta, né, também, isso ajuda muito, né? A Joana, no caso, ela só teve irmã e uma vida super também protegida. Então, na hora da bronca, assim, ela não entende muito bem, assim, né? A Renata acho que entende bem, né? Porque o Eduardo é duro. Agora, a Joana não entende muito bem ali. Ninguém dava bronca na casa dela. Então, chegam lá dar bronca. Lá em casa, meu pai era bravo pra caralho. Meu pai era muito bravo. Meu pai acordava a gente 5 horas da manhã pra correr antes de ir pra escola. E é amor isso, né? Não é maldade, né? Pelo contrário. Não é. A gente, na hora, a gente não entendia muito bem, mas depois você fica indignado. Né? Mas depois a gente ia lutar campeonato, ganhava e falava, tá vendo? Você tá bem, isso entendeu? Porra, entendeu? Tem umas coisas que... Cara, ia falar rapidamente só da carne, assim, do churrasco. A gente não podia deixar passar aqui, né? Falar, né, cara? Só ia falar de esporte. Porra, cara, não tem como. O negócio da TPSR, assim, que eu acho que foi uma coisa que foi amigo meu que é churrasqueiro ou que gosta de carne, assim, sempre uma puta referência. E foi um lance de um projeto, assim, de um idealismo, né, da carne, assim, ser uma carne mais de verdade, não ser essa mistura de Nelore que tem atualmente aí, que são carnes muito boas, mas não no nível que era, né, e que ainda tem, né, vocês ainda tem... Não tem. Tem ainda... próximo de 500 animais, mas o projeto acabou, então não vai ter Então, mas tem uns animais ainda, né? Tem ainda por mais uns 2 ou 3 meses. Que tem naquela loja no Itaim, aquela Origem 288, é isso? Exatamente, que é do Barcelos, eles estão... Na verdade, nem todos, mas a boa parte foi para eles. Agora, esses próximos, eu não sei exatamente para onde vai. Tá. Eu sempre fico rastreando para poder... Para pegar um pouco. Um toquezinho ainda, né? Mas era um projeto curioso, assim, era inovador. Quem pensou e quem, né, na verdade, começou esse projeto foi o Totó Porto. Que por isso que era TP e SR, né? Exatamente, de Totó Porto e de Souza Ramos. O Eduardo mais cedeu a fazenda como base para a criação também dos animais, mas não estava muito envolvido no conceito nem nada. Só que era um projeto muito complexo e 100% verticalizado, né? Então, desde da compra do sêmen do animal Wagyu nos Estados Unidos ou Japão, até fazer o embrião, que era feito na in vitro ali perto, em Mogi Mirim, né? Que é uma empresa também que era do Totó. Levar para a fêmea, que aí já era uma fêmea com sangue, com mistura de sangue Nelore para ser mais rústica, mais resistente. Fazer a transferência do embrião. Aí a gestação, o nascimento, a cria, recria, depois a engorda no confinamento. E depois a venda da carne porcionada, né? Era um projeto bem complexo e caro. E talvez que não terceirizava nada. Não terceirizava nada. A única coisa que terceirizava era a parte do frigorífico, né? Do abate e do porcionamento. Então, mas daí o produto já está pronto. Produto pronto, a equipe ia acompanhar o abate e o porcionamento para fazer da forma que queria ali o acabamento, as carnes bem limpas e tal, que fazia parte do conceito, né, da carne. Só que, assim, era fantástico, né, em termos de sabor, de maciez, etc. Só que o que custou, o animal custava, e a parte que você consegue agregar valor do animal, que são os cortes tradicionais de churrasco, né, a picanha, o ancho, o chouriço, a fraldinha,
a conta não fechava. Porque todo o restante do animal, né, o patinho, o lagarto, as carnes que chamam-se do dia a dia, né, carne que se faz aí em pratos normais do dia a dia, o preço que se pagava por essas carnes era igual de um outro animal qualquer. Então essa conta não fechava de jeito nenhum. Aí, um momento, o Totó resolveu sair. Aí eu e a Renata entramos nessa parte do Totó e aí começamos a nos envolver mais com todos os detalhes do projeto. Tentamos várias formatações para ver se conseguia ir em frente o assunto, mas chegou uma hora... o preço tava o quê? Tava o preço tipo de uma carne, de um Kobe, assim? Não conseguia vender pelo preço do Kobe, porque era... Porque chamava Wagyu. Porque era misturado com o Angus e a gente nunca vendeu chamando de Wagyu só, a gente fazia questão de mostrar que era uma mistura, porque isso tem muito na... Você compra muitas carnes que chamam de Angus, quando você vai ver ela é meio sangue Angus e meio Nelore. Outras você fala Wagyu, mas ela é meio Wagyu e meio outro animal. Então, a gente classificou ela como ela era mesmo, Wagyu com Angus. Tinha um preço mais alto do que uma carne de cruzamento de Angus com Nelore, mas mais baixo do que o Wagyu. E naquele momento também eu acho que pagava-se menos do que se paga hoje numa carne... A mesma carne que a gente vendia hoje, vendido pelo 288 lá pelo Barcelos, ele cobra praticamente o dobro. Então, e também acho que faltou um pouco de competência nossa em alguns dos estágios do projeto, né? Essa parte mesmo do comércio ali, a gente não conhecia nada, foi tipo aprendendo. Da 481, então, assim, que tá no... já é um... E essa coisa, né? Normalmente todas essas marcas, a 288, a 481, que é do Marcelo Chimbo, e todas as outras que a gente vê aí, eles não têm um único produtor, né? Eles são uns selos, umas marcas que compram de diferentes produtores e vendem, porque a escala é muito importante. E aí eles conseguem comprar exatamente o que eles querem vender. A gente, como a gente era o produtor e era o comerciante, a gente tinha um animal inteiro para vender. Então a gente tentava vender parte do animal em maior volume para restaurante, para outras coisas, mas assim, a gente tinha que comprar o animal inteiro, né? Como se fosse comprar. Na verdade, era nosso animal inteiro para vender. Esses caras não, eu quero a picanha, quero o ancho, quero não sei o quê, e o resto não vira hambúrguer, vai para outras coisas, né? O desafio era grande. Hoje a fazenda existe lá ainda, a criação de gado existe, mas aí passou a ser de recria, né? Então compra esse animal recém-desmamado, engorda ele e vende o animal. E aí para onde vai a carne, qual como a corta, marca, como corte, tudo já não é mais parte do nosso processo. Entendi. Mas aí se você falou que tem 500 cabeças ainda? Desse ainda tem. Do original. Esse ainda tem. É esse aí que você, quando você fala, tem lá no 288, tem essa aí. Aí eu já peço para avisar, vendemos animais para não sei quem. Quando vai abater, quando vai porcionar, aí eu tento comprar um pouco e congelo. Pô, achei que você ia trazer o Fernandinho aqui. Fernandinho. Leva para todo lugar que você vai. Fernandinho tá impossível, cara. Fernandinho vai fazer a etapa da Porsche agora no sábado em Interlagos, 1000 pessoas. Ele que é o homem do churrasco. Salve, Fernandinho. Ele mandou um brisket lá pra casa outro dia, cara, meu. Mandou defumado. Coisa de louco, cara. É muito bom, né? Muito bom. Putz. Trazer ele aqui um dia pra bater um papo. Ele é bom de papo. Quando você voltar assim, a gente vem falar junto, falar só de churrasco e balada um pouco, né? Que a gente falou também. Balada falamos um pouco também. É verdade. As baladas são essas, né? De casa, né? Balada de churrasco. Né? Atualmente, né, cara? Não passa disso. Tomara que mude agora. Né? Não é? A próxima que eu tiver, você vai ter que ir. Boa. Após Covid aí. Só não pode a ter ressurreição. Tarde que eu tenho sono, Silvio. Tem que ser matinê. Tá bom, a gente faz matinê. Tem matinê. Tem umas matinês, viu, cara? Boa. Dá pra você ir, pé embaixo, acelerando, chegar meia-noite, você tá em casa. Meia-noite tô dormindo, tá ótimo. Isso aí. Aí fechou. Valeu, Guigão. Obrigado, viu? Obrigado você, cara. Show demais, viu? Valeu, obrigado. Obrigado, prazerzão. Valeu.